Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pode Mude! E hoje vamos mergulhar nos segredos obscuros de uma religião que é muito, assim, tipo, que domina o mundo, né, Luiz? Sim. Domina o mundo. Desde muitas décadas, gente. Décadas e décadas, né? Muitas. E estamos hoje aqui com a Bruna Miranda, aquela ex-freira. Taróloga. E, gente, a gente vai descobrir como teve essa reviravolta aí na vida dela e como que ela entrou no convento e tudo mais. Então, Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, né? E espero que a gente possa ter uma conversa bem legal aqui, bem polêmica. Garanto que vai ter, Gente, hein? vai ser muito polêmica, né, amigo? Vai. Porque eu Com sou muito certeza. curiosa. Ah, pode perguntar o que você quiser. Ai, tô muito animada, amiga. Pra começar, eu quero Sim. saber, assim, o que te levou a virar freira, assim? Você diz assim, vou virar freira. Teve alguma influência externa? Como é que foi isso? Então, eu nasci numa família católica, bem conservadora. Desde criança, meu pai tocava na igreja. E eu morava numa cidade bem pequena. Era uma cidade muito pequena e lá tinha 2 igrejas. Então, assim, você já vê como que a igreja dominava aquele ambiente, né? E meu pai tocava no coral. Então, eu tinha que estar lá na missa, participando de tudo. Porém, na minha adolescência, eu me afastei um pouco. Meus pais mudaram de cidade. Mas dentro da minha casa, tinha vários problemas. Meu pai, ele bebia, ele brigava com a minha mãe. A minha irmã estava indo por um caminho que não era muito legal. Então, eu comecei a ir na igreja para poder encontrar uma resposta, porque na minha casa eu não tinha. E existia a Renovação Carismática Católica, que é um movimento dentro da igreja que existe até hoje, que é tipo essas igrejas evangélicas pentecostais. Então, eles eram muito radicais. E aí, eu comecei a me aproximar desse movimento, e esse movimento começou a falar que tudo que eu vivia no mundo era errado. Tudo, tudo, tudo. Não podia ouvir música, por exemplo, eu era fã de Sandy Júnior, não podia ouvir Sandy Júnior porque eu era idólatra de Sandy Júnior. Era muita coisa. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas. Eu gostava, desde criança, eu sempre me preocupava com situações das crianças na África, pensava nas crianças do orfanato. Eu não sei de onde veio isso em mim, mas eu nasci pensando nisso. E aí, eu fui fazer um retiro de carnaval com umas freiras, as irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, e lá elas eram muito felizes, muito alegres. E eu peguei um folder, né? Elas tinham uma propaganda que era um papel, e naquele papel tinha elas na favela, trabalhando com as crianças da favela. Nossa, e eu que falei, legal. é isso que eu quero ser na minha vida. Só que não foi isso que eu fui. Então, eu entrei por esse objetivo, porque eu queria ajudar as pessoas, porque eu achava que eu poderia fazer isso sendo freira. E eu não me importava que eu tinha que deixar outras coisas, porque eu não tinha a dimensão, na verdade, né, do que eu estava deixando. Então, assim, a influência foi, desde pequena, nascer numa família católica conservadora, morar numa cidade pequena onde não tinha arte, onde não tinha muita cultura, não tinha muito lazer. Então, nas cidades do interior, por exemplo, o lazer são as festas paroquiais, né? São, Sim. né, as festas juninas, as festas dos santos. Sim. Isso acontece muito. Então, não tem, por exemplo, teatro. É difícil, a gente não tem acesso a essas coisas. Então, a nossa forma de enxergar o mundo é dentro dessa bolha. Então, assim, por causa disso, eu acabei entrando no convento. Eu não tinha outras dimensões de vida. E quando eu entrei no convento, eu acreditava naquela proposta. Só que aí, quando eu cheguei lá, eu fui observando que aquela proposta que talvez eu idealizei também muito, né? Muita coisa foi minha idealização. Achar que eu ia cuidar das crianças pobres. Não era real. Não que as congregações religiosas não façam isso, tá? Eles têm os projetos sociais, eles atuam no mundo. Mas existe um sistema por trás de tudo isso que a minha fala, a minha pauta, não é nem sobre os projetos que eles realizam no mundo, mas como é a estrutura interna, né? Como funciona a estrutura interna da vida religiosa, que são os consagrados, como eles vivem. Então, assim, eu tive essa influência. Sim. Falando de estrutura. Sim. Você entrou com quantos anos? Entrei com 18 anos. Com 18. Sim. Aí, tipo assim, pensando o que eu conheço, né? Uhum. Vamos pensar aqui no Exército Brasileiro. É tipo isso? Tem uma cadeia que você vai subindo ali Sim, de é patamar? hierarquia. Sim, você começa Como fazendo funciona? você começa fazendo encontros vocacionais. Então, você vai lá conhecer, passar um final de semana. E quando você vai lá, tipo, é super de boa. Você é acordada com música. Você vai tomar café da manhã, tem um bilhetinho lá. Jesus te ama, ele está te chamando. Então, tudo é criado para te atrair, né? Elas cantam, elas dançam. Parece que você tá, assim, no universo colorido.
né? Então, são os encontros ocasionais. Aí, quando você é admitida, você vai se tornar aspirante. Então, aí você começa a aprender. E são 5 processos. Então, tem aspirantado, postulado, noviciado, votos temporários e votos perpétuos. Isso demora anos para acontecer. Então, não é que uma pessoa entrou no convento, ela já se tornou freira. Não, ela vai caminhar nos processos formativos até ela se tornar freira. Demora quanto tempo? Na congregação que eu estava, era mais ou menos 5 anos, né? O período total para você chegar aos votos perpétuos. O mínimo, né? Porque poderia durar até 9 anos, né? Cada pessoa tem o seu processo. Nossa. Porque você tem que ser aprovada pela comunidade. A comunidade que vai falar, você pode ser. Então, você tem que passar por uma reunião. Você escreve uma cartinha lá. Eu, Bruna Miranda, gostaria de entrar no noviciado. Aí, eles chamam o conselho vai me avaliar. Meus formadores, eu tenho uma formadora, ela vai falar, ela é apta, ou ela não é. Ela precisa passar mais tempo nesse período de formação, ou ela pode ir além. Então, assim, não é nem a gente que decide se a gente quer dar o primeiro passo, de fato. A gente tem que ser aprovado. Então, assim, como eu digo, é um sistema, né? De hierarquia, de aprovações. E após entrar, você pode sair para visitar sua família lá dentro ou não? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Não. Não pode? Não. Por Eu vou quê? falar a partir da congregação que eu estava, tá? Porque cada uma tem um sistema. Mas a que eu estava, você ia de férias de 3 em 3 anos, na época que eu estava, que agora elas mudaram. Mas você ia de férias de 3 em 3 anos e ficava 15 dias. 3 anos sem ver a Isso. família? Na época que eu estava. Hoje elas já vão anualmente. Eu não sei se há quanto tempo que elas ficam. E a família não pode também ir te visitar lá ou pode? Poderia, mas era restrito. Tipo, quando você entrava, você ficava um tempo sem falar com a sua família. Porque eles falavam a primeira regrinha, né? Você não pode falar o que acontece aqui pra sua família, porque eles não vão entender. Então, sempre, a primeira coisa que a gente era ensinada é que a nossa família não queria compreender aquilo. Porque a gente passava por várias coisas ali dentro. Então, se eu ligasse pra minha mãe e falasse assim, mãe, não tô aguentando tal coisa. Ela falava, minha filha, vem embora, você não precisa disso. Então, assim, isso não é favorável pro convento, né? Então, eles, tipo, te protegem, né? Te blindam da tua família, pra que ali eles possam colocar o que eles acham que é o certo. Então, assim, eu tô falando de um sistema, mas tô falando da minha experiência. Quero deixar bem claro no início, porque assim, as pessoas depois vão ficar me macetando na internet, né? É a minha experiência, É o que a minha você história. viveu, né, Isso. amiga? Mas eu sei que isso é muito comum, né? Dentro da instituição. Então, assim, a família, ela fica um pouco de lado, porque você vai começar a entrar dentro daquele universo, né? Que é diferente da sua E você casa. disse que gostou por conta que você achava que iria fazer serviços para ajudar o próximo. Sim. E quando você viu que isso não estava sendo, não era isso que estava acontecendo? No primeiro momento, porque quando a gente entrava e a gente era aspirante, postulante, noviça, a gente fazia biscoitinho lá para vender. E a gente vendia na rua, de porta em porta. E na época que eu cheguei aqui em São Paulo, foi em 2004, tinha muita criança na rua vendendo balinha na rua, né, nos semáforos. E elas pediam biscoito para mim. E eu não podia dar. Quando eu dei, eu recebi uma penitência, né, uma correção. E a minha formadora falava que a gente não podia dar, porque a gente estava trabalhando para pagar as contas do convento. E aquilo me gerava uma indignação, porque eu via as criança, como é que eu não vou... E eu via lá um folder delas com as crianças da favela, mas eu via as crianças de rua e eu não podia dar o biscoito. Então, aquilo me gerava uma crise terrível. Então, o que eu fazia? Geralmente, tinha alguma comemoração ali dentro, aniversário de alguém, a gente ganhava chocolate, um bombom. Eu guardava os meus bombons e quando eu saía vender, eu dava os meus chocolates para as crianças, porque eu não podia dar o biscoito. Ainda aconteceu um episódio que eu sempre gosto de contar, que teve uma criança que falou, irmã, dá um biscoitinho para mim? E tinha uma outra irmã comigo, a irmã Juliana. Ela falou assim, você tá vendendo sua balinha, não é? Aí a criança falou, estou. Ela falou, porque você precisa do dinheiro, não é? Você não pode me dar. Aí a criança pegou a balinha e falou assim pra gente, toma. Aquilo me desconstruiu total, porque eu falei, meu Deus, a criança, ela é capaz de dar o que ela tem pra mim, mas eu não posso dar, né? Então eu questionava, mas eu não podia questionar, porque a resposta que era a gente tá trabalhando pra pagar as contas do convento. Só que aí eu faço um parêntese diante disso. Nós morávamos num dos locais mais caros de São Paulo, a gente morava lá no Campo Belo, né? Uma das casas era no Brooklyn. Então, assim, por que a gente vendia biscoito de porta em porta, pagávamos aluguel nos lugares mais caros de São Paulo? Por que não estava nos lugares que poderiam ser mais baratos? Só que naquela época eu não tinha essa percepção, sabe? Eu não tinha esse entendimento, eu era muito inocente. Então, assim, o que me incomodava era não poder dar o biscoitinho. E aí eu sofria por isso, então eu dava o meu chocolate. Mas hoje eu entendo que nós estávamos sendo usadas, né?
para o bem-estar de outras pessoas, para a construção, para como é que eu posso dizer? Para o bem de outras pessoas que estavam acima, que viajavam para a Europa, que tinha, tipo, um padrão um pouquinho mais alto. Então, era uma mentira, porque falava, vocês são pobres. Mas até que ponto a gente era pobre? A gente passava férias de final de ano na Chácara Flora, né? Nossa. Claro, com casas emprestadas, que as pessoas emprestavam pra gente estar. Porque... Mas por que a gente circulava nos meios mais da alta sociedade, em alguns ambientes? E os tratamentos também eram diferentes, né? Se uma pessoa pobre batesse na porta do convento, era um tipo de tratamento. Se uma pessoa da alta sociedade batesse, era outro tipo de tratamento. Então, eram as coisas que eu questionava. E como era o tratamento de uma pessoa pobre para uma pessoa rica? Uma pessoa pobre total, uma pessoa pobre batesse pedindo um prato de comida. Tinha muitas irmãs que não queriam dar, que ficavam reclamando, porque tinha que descer de lá de cima para atender a porta, para depois pegar comida. Então, era sempre assim, ou uma roupa, porque tinha o bazar, né? Que doavam roupas, tinha bazar. Então, assim, tinha várias irmãs que reclamavam, não todas, é claro, né? E quando ia uma pessoa rica, ela recebia um tratamento totalmente diferente. Ela entrava, servia o que tinha de melhor, ela era recepcionada. Tapete vermelho, Isso. quase. Por exemplo, lá a gente fazia atendimento com as pessoas, chamava atendimento de oração. Então, as pessoas precisavam de algum atendimento, elas ligavam no convento, marcavam um horário, ia lá e as irmãs atendiam. Isso era, acho que 2 vezes, acho que era de terça e de quinta na minha época. A gente atendia meia hora, não podia passar daquilo. Se uma pessoa rica ligasse e falasse, olha, eu sou tal pessoa e eu preciso de um atendimento, mas eu não posso essa hora. Vocês me atendem tal hora? Atendo. Vocês podem vir na minha casa? Vou. Qualquer hora. Então, assim, agora se fosse uma pessoa pobre, não, a gente só atende de terça e quinta, de tal hora, meia hora, é essa. Lá eles eram bem seletivos, então. Totalmente. E assim, é lá, mas é em outros lugares também. Não é só seletivo, isso é em todos os lugares. Como você falou da criança ter dado a bala. Sim. Porque ela não foi coordenada para não te dar a bala. Sim, ou orientada sim. por alguém. Você estava ali, você estava orientada a não dar o biscoito. E se você desse, você ia levar uma punição. A criança não tinha, então ela Sim. podia fazer o que está no coração Sim. dela. É isso que eu entendi. E aí você pega o evangelho quando Jesus fala, deixai a mim vir as criancinhas, sede como elas, porque Sim. você alcançará o reino dos céus. E aí eu te falo, a minha atitude não estava como a criancinha que Jesus falou. Eu estava condicionada a um medo, eu estava condicionada a um sistema, eu estava tendo uma ação que não era a minha vontade, mas eu estava obedecendo a um sistema. Já a criança era livre, ela estava sendo inteiramente livre. Então, onde está a verdade de tudo isso, né? É um questionamento que a gente Sim. pode fazer. E quando você fala, não é defendendo, tá, gente? Não acho certo, não acho correto. Quando você fala assim, de atender pessoas ricas e os pobres têm um horário restrito. Eu entendo, assim, Daísa, minha opinião, que a igreja ela necessita de fundos para se manter. E os ricos vão dar mais do que os pobres. E até vão doar para que vocês possam doar para os pobres. Mas o que eu ouvi também de você, né? É que as irmãs não tinham vontade de atender os pobres. Mas vai doar o quê? Sendo que não pode dar nenhum um biscoitinho, vai Só ter que, na verdade, doação. mas assim, por que você é freira? Na Porque igreja tinha o bazar, não é? Sim, mas assim, se a gente entra nessa questão, por que você se torna freira? Porque você quer seguir o ensinamento de Jesus Cristo. Isso. E Jesus Cristo, ele estava para quem? Para os pobres. Para os pobres. Ele estava para os marginalizados. Quem eram os ricos da época de Jesus? Eram os fariseus. Sim. Então, Jesus, ele não estava com essas pessoas. Eles estavam com os marginalizados. Então, eu, como seguidora de Cristo, a quem eu devo atender primeiro? Os pobres. A quem me dá o Aos dinheiro, necessitados. aos necessitados. O rico, ele tem o dever de me ajudar, não é porque eu atendo ele, entendeu? E assim, eu posso buscar caminhos para fazer essa doação. Então, assim, para mim não me importa se atender o rico e o pobre igual, porque o rico é ser humano como o pobre, todos nós somos iguais. Mas ter um atendimento diferenciado, porque esse pode me dar dinheiro, eu não sou a favor disso, entendeu? Eu também não. Eu tava falando assim que faziam por causa disso. Sim, Por causa do dinheiro. sim. Tipo, não estavam ali para servir a Deus, a Jesus.
E quando você falou do bazar, que tinha um bazar, que alguém vinha pedir uma roupa, a irmã tinha preguiça de descer e reclamava. Sim, às vezes a gente estava no recreio, reclamava, falava assim, vou ter que descer, não gostavam de descer. Muitas, não todas, tá? Porque tem irmãs maravilhosas lá dentro que também tinham o mesmo pensamento que eu. Mas tinha outras, e principalmente as que coordenavam, né? Que muitas vezes tinham essa ação. Vou dar um exemplo. Elas têm um sítio em Parelheiros, no meio da zona rural de Parelheiros. A casa é uma mansão. É tipo aquelas casas de Campo do Jordão, sabe? Nossa. Só que em volta, inclusive quem construiu essa casa foi um empresário famosérrimo, que a gente tinha que fazer cerco de Jericó, orar a madrugada inteira para ele ganhar causa. Ele acho que era da Petrobras, se eu não me engano, na época, porque ele ia construir essa casa. Ele construiu essa casa. Essa casa está localizada em Parelheiros e em volta dessa casa tem um monte de favelas, de casas construídas com madeira, barraquinho mesmo. E um dia, depois que eu saí, eu ouvi uma irmã falando assim, eles vão lá no sítio pedir doação, e sabe o que eu faço? Eu faço primeiro eles limpar o sítio, e depois eu dou a comida, porque eu tenho que ensinar a pescar o peixe. Aí agora eu faço um questionamento. A maioria dessas pessoas que estão lá não tem oportunidades. Será que eu, sendo um instrumento, né, sendo uma religiosa, eu não poderia trabalhar em prol da transformação daquele ambiente? Eu não poderia pensar em correr atrás de políticas públicas? Não. O único trabalho que se faz é a evangelização. Jesus te ama, vem para a igreja. É só isso. Mas o trabalho de... Eu tenho que falar do amor de Deus. Se eu acredito nesse amor, eu tenho que falar. Jesus te ama, vem, Ele quer te salvar. Mas eu acho que eu tenho que também trabalhar para dar condições da pessoa ter uma vida digna. Sabe, eu acho que todo ser humano tem direito à dignidade. E muitas vezes eu não vejo isso, não via isso lá dentro. Então isso me incomodava muito, porque eu olhava ao redor daquilo ali e eu pensava, quanta coisa precisa ser feito aqui. Não só falar Jesus te ama. E porque eles falam da boca para fora, mas não segue. Querendo ou não, eles estavam lá dentro da casa do Senhor, mas não está seguindo Sim. o que o Senhor tá falando faz isso. Sim. E eles estão fazendo totalmente ao contrário. Sim, Porque, sim. assim, na minha visão, Uhum. porque eles usam o nome de Deus, Sim. mas eles criaram um sistema para Monetizar, para ganhar monetizar. dinheiro. E, como você falou, no início você estava sendo usada para bancar férias de quem estava viajando aí em primeira classe, em vários países. Lógico, levando também a Sim. palavra de Deus, mas vocês estavam vendendo biscoito para isso. Sim, sim, sim. Então, Hoje eu percebo isso, naquela época eu não percebia. Você não enxergava, né? Não entendia. Era inocente, né? Que nem você estava falando do Vaticano. O Vaticano é riquíssimo. Você Exato. vai lá, é tudo ouro, é obras de arte caríssima. Foi isso que Jesus pregou? O Vaticano tem um banco lá dentro. Jesus, na Bíblia está escrito monte um banco? Não. Por que o Vaticano tem um banco exclusivo? Porque ele não precisa responder para nenhum outro do mundo. Ele faz as leis dele interna. No entanto, que um dos últimos escândalos que saiu do Papa Bento XVI, uma das coisas que fez o Papa Bento XVI denunciar é porque surgiu vários documentos mostrando escândalos dentro do Banco do Vaticano, né? Então, as pessoas, assim, as pessoas elas seguem o catolicismo porque elas têm uma fé pura. Que é a fé, tipo, de rezar o terço, de novena. Hoje é quinta-feira santa. Hoje os verdade. católicos estão lá na missa de lava-pés, na verdade. Agora já estão fazendo adoração. Nesse momento, estão lá no Santíssimo fazendo adoração. Vão passar a noite inteira fazendo adoração. Amanhã é sexta-feira santa. E vai terminar sábado. São 3 dias de celebração, né? Começa na quinta e termina no sábado. Hoje. Esse podcast, não sei, vai semana que vem, né? Vai sair na quarta. Tá, então. Mas hoje nós estamos aqui gravando nesse momento. Essas pessoas a maioria das pessoas que estão fazendo isso são pessoas que têm esse sentimento verdadeiro, essa fé pura. Mas existe um sistema religioso que vem de séculos de história que manipula toda a história. Então, assim, eu falo sobre isso, só que eu sou vista como inimiga por falar sobre isso. Mas hoje eu não consigo mais acreditar nesse sistema. Eu admiro Jesus, eu acho que a história de Jesus é maravilhosa. E, por exemplo, hoje eu estava na minha casa antes de vir, escutando o jornal, e o Papa Francisco, ele foi lavar os pés de quem? Ele foi num presídio feminino lavar os pés das mulheres que estavam presas. Ele não foi lavar o pé dos padres que estão lá. Ele não foi lavar o pé das pessoas que vão lá no dia a dia. Porque ele quer mostrar para o mundo o quê? Ele quer mostrar ele quer mostrar o verdadeiro Cristo, né? Que está buscando as pessoas marginalizadas. Mas não só para falar eu te amo, mas também para a gente dar uma condição de transformação. Então, acho que o mundo tem que ser assim, sabe? O mundo só vai se transformar quando a gente for capaz de partilhar de verdade. Não só palavras, mas ações. Então, é sobre isso que eu falo.
mas sou tida como uma inimiga. Qual foi a maior hipocrisia que você viu dentro do convento? Difícil, viu? Porque foram tantas. Vou falar uma atual que não foi nem que eu vi dentro do convento, que é uma coisa assim que eu estou muito indignada. Quando eu estava dentro do convento, tinha uma irmã que ela fez muito mal pra mim. Inclusive, o motivo da minha saída foi ela, porque eu não suportava as coisas que ela fazia. Ela me prejudicou demais. Ela quase fez eu perder minha vida. Eu só tô viva porque não chegou minha hora, né? No outro podcast eu contei, porque eu tenho um problema no coração. E um dia eu tive uma crise do coração. E aí eu falei pra ela, ela falou que eu tava dando piti. E ela fez eu fazer uma caminhada de 30 minutos até a paróquia na missa. E quando eu cheguei lá, passando mal, eu falei pra madre, madre, estou passando mal. A madre falou assim, a irmã fulana já falou pra mim do seu piti. Ok, não tinha o que fazer. Passou, voltei, embora. Aí, depois que eu saí, eu tive essa mesma crise na minha casa e eu fui pro hospital. Eu passei a noite na UTI. Na hora que o médico viu como meu coração estava batendo aceleradamente, ele deu uma cadeira de roda e falou, ela não dá um passo a mais. Então, e eu tive que tomar remédio na veia e passei a noite na UTI. Então, ela agiu contra a minha vida. Só que hoje, depois de tudo que passou de anos, essa madre superior, ela foi destituída do cargo, o Vaticano entrou dentro do convento, avaliou como ali acontecia várias coisas erradas e tirou a madre fundadora, que era superiora do cargo. E essa irmã, que tinha vários cargos, ela perdeu todos os cargos. Então, ela passou a ser uma simples irmã. Só que com isso ela não aceitou. Então aí ela pegou um outro frei, que é muito famoso, esse frei. Só não falo o nome dele, gente. Se eu falasse o nome dele aqui, ia estourar o podcast de vocês. Meu Deus. Mas eu não vou falar, porque assim, ele vai querer me processar por isso, né? Então eu não quero problema com processo. Mas ele é famoso. Ele é cantor. Cantor famoso, tá na alta aí. Tá na alta. E é da congregação que eu estava. Então quem quiser descobrir, já dei várias dicas. Será Sabe que é onde eu algum que eu estava? conheço? Pode ser, depois eu te falo qual é. Mas aqui ao vivo eu não posso falar o nome dele. Não posso falar. Mas ele é muito famoso. Vou dar uma outra dica. Ele é bonito? Ele é bonito. Ele abre... Sei quem é. Ele abre live na madrugada rezando o terço. Dá mais de 400 mil rezando o terço com ele Ele é o na mais madrugada. bonito, não? Ele é bonito. É o mais bonito? Não sei se ele é mais, porque... Não, assim, conhecido, é o mais bonito. Não é o Padre Fábio de Mello, aí você tá pensando? Não. Ah, tá, porque eu gosto tanto Não, dele. não, o Padre Fábio de Mello não é o Padre Fábio de Mello. Então já sei. É um frei, não é um padre. Ele é padre, mas ele é frei. Mas Tá. assim, depois eu te falo quem é. Mas já dei várias dicas. E aí, sabe o que ele fez? Gente, tenta descobrir, aí a gente vai fazer o corte pra vocês descobrirem. Ah, meu Deus, eu tô lascada. Mas eu vou falar. Porque é o que você perguntou com a maior hipocrisia, né? Eu tenho que falar, Sim. eu tenho que ser sincera, não tem? Sim. E aí, o que aconteceu depois de tudo isso? Então, essa freira, ela perdeu os cargos dela e ela não consegue viver sem cargos, porque ela tem que ter poder. Então, ela saiu da instituição e foi ser fundadora numa outra instituição de uma congregação com um padre da Canção Nova. A Canção Nova é a maior TV católica Conheço. do Brasil. conheço. Não sei se do mundo, mas do Brasil é a maior. Então, hoje ela tá lá na Canção Nova e é fundadora de uma congregação junto com o padre da Canção Nova. Então, eu acho que isso é a maior hipocrisia do mundo. Por quê? Porque ela não foi uma boa freira dentro do convento. E quando ela foi para essa comunidade, eu entrei em contato com eles e falei, olha, eu acho que essa irmã não é a melhor escolha, porque ela fez isso, ela prejudicou não só a minha vida, como de muitas. Aí sabe o que eu ouvi? Que Jesus é misericórdia. E aí me bloquearam. Jesus perdoa. E aí eu falei assim, mas Jesus é só misericórdia pra ela e eu? Que quase morri. Jesus não tem misericórdia de mim. Então eu acho isso uma atitude muito hipócrita. E aí eu vejo ela lá na Canção Nova, pousando de Santa... Eu vejo tudo dela, porque eu fico acompanhando e falo assim, meu Deus, como pode? Às vezes eu fico pensando assim, como pode essa pessoa que me fez tanto mal tá aí como madre agora e fundadora? Mas eu acredito que a vida é uma colheita, né? Então, todo mundo tem o seu dia de colher. E aí, esse frei também, que tá aí, ó, bombando, que enche estádio, que ajudou ela. Então, pra mim, é uma hipocrisia. E ele sabe, ele me conhece, eu conheço ele, a gente já trabalhou junto. Eu tô chocada. Então, Olga. assim, é a maior hipocrisia que eu vi, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver isso, sabe? Então, assim, eu acho que ele tem que rever um pouquinho os caminhos dele. E ele prega assim, ó, tudo é errado, tudo é pecado, ponta o dedo na cara dos outros, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Ele tem que ser um pouco mais misericordioso, entendeu? Com as pessoas. Então, um recadinho pra ele, que ele sabe que eu tô falando com ele e eu não tenho medo. Afinal, E pra ela também. Jesus foi misericordioso com ele. Com ele, com todos, Com você né? não, não, ainda, né, comigo amiga? não foram. Comigo não foram, porque... E eu sou tida como
como eu disse, a inimiga da igreja. Eu não sou inimiga da igreja, ao contrário. Hoje mesmo eu estava pensando na Sexta-feira Santa, né? Pensando em tantas coisas. Eu acho bonito a história de Jesus. Eu fazia via sacra, quando eu estava no convento, depois que eu saí. Só que, sabe, quando você vai vendo assim que o sistema... Eu consigo separar Jesus do sistema. Essa é a diferença. Eu acredito que a maioria da geração Z agora que tá... Eles estão afastando mais de Deus por conta do sistema da igreja. Tanto evangélica quanto católica, por conta do sistema, da hipocrisia, ele acaba se afastando de Deus. Falando, que não vou pra igreja, que não... Sim. Que não acredita em Deus, por conta que eles pregam uma coisa e segue outra totalmente diferente. Mas eu acho que essa geração, ela é até mais evoluída num ponto, porque esse Deus que nós estamos falando é um Deus criado pela igreja, né? Exato, Sim. É o sistema, na verdade. É um Deus criado pelo sistema, é um Deus que fala, existe céu, existe inferno, existe pecado, se você não fizer isso, você vai pro inferno, tudo é pecado. Essa geração atual encontra Deus da forma como você estava me falando antes, Você né? viu, de uma forma livre. Você já viu o Deus de Espinosa. Sim, é esse Deus que eu acredito. É esse Deus. Nesse daí. Esse daí é o Deus que eu acredito. E eu acho que a geração atual tá buscando esse Deus. Sim. Né? Livre das amarras. Então, assim, é difícil. Você estava falando da Canção Nova. Se Sim. eu não me engano, a Canção Nova, ela grava na Aparecida do Norte, né? Também. Não, ela é em Cachoeira Paulista. Ela é Cachoeira, mas é ela perto... transmite lá, né? Ela tem ligação, né? Porque a TV na Aparecida do Norte também tem a TV Aparecida. Né? Sim. Tem várias TVs católicas, só que a mais famosa, a que mais tem poder é a Canção Nova, porque ela não é só TV, ela não é só um meio de comunicação, ela é uma comunidade de vida. Então ela tem uma outra estrutura, né? Ela tem uma estrutura diferente das TVs católicas, que é como se fosse uma empresa, né? As outras TVs são uma empresa. Canção Nova é uma comunidade de vida que trabalha com a comunicação. Então a televisão é um meio que ela usa para evangelizar. E tem muito poder, muita influência na igreja, né, dentro da renovação carismática. Porque, assim, se a gente for falar de igreja, a igreja hoje está dividida. Tem os conservadores e tem os que não são conservadores, os progressistas. A própria igreja católica é dividida. Tem os que dizem que Papa Francisco é verdadeiro e tem os que dizem que ele é demônio, que ele é um anticristo, dentro da igreja. Eu ia te falar, porque você falou que quando você entrou, não sei, quantos anos atrás você entrou? Foi em 2004, 10 anos pronto, atrás. Há 10 anos atrás já existia. Não, 20. 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos. Caramba! Ó, há 20 Sai em 2012. Há 20 anos atrás já existia essa divisão, que você falou que tinha as congregações e cada uma seguia as suas regras. Então, tipo, cada uma tinha um sistema diferente. Não é isso? Não. Congregação, quando a gente fala congregação, não é que nem o evangélico, né? Que tem a congregação cristã. Não, quando a gente fala congregação, são as vidas conventuais. Por exemplo, franciscano, carmelita, salesianos, irmãs paulinas, tudo isso são congregações. Só que tem um centro, a igreja católica ela é um centro. Então, essas comunidades, elas estão em volta desse centro. A igreja dita as regras e elas seguem isso. Já no meio evangélico, cada igreja tem a sua forma de ser, entendeu? Então, é diferente. Tem suas doutrinas. Congregar é juntar pessoas, né? Então, por que a gente fala congregação? Então, é como se a católica fosse a master e todo mundo estivesse ali, né? Isso. O Papa... Ela faz a regra. Isso. O Papa, ele é o rei. Vamos dizer assim, o Papa, ele é o rei. E aí, depois tem os seus príncipes, que são os cardeais, que são os bispos. Aí vão ver os seus condes, que são os padres. Depois tem os plebeus, que somos nós. Entendeu? Entendi. É isso. Resumindo assim, numa linguagem mais simples, é isso. Né? Só que aí os príncipes, eles dizem que eles são servos, né? Nós estamos para servir, mas na verdade não é. Eles vivem de forma... Muitos bispos. Tem um bispo que foi destituído também, tirado, né, do cargo, um cardeal, na verdade, pelo Papa Francisco, porque dentro da casa dele, ele tomava banho numa piscina de ouro... numa banheira de ouro, né? Ui! Aí sim, hein? Fora a questão que tem de abuso. É tanta coisa, gente, que é difícil até de falar. Eu ia chegar nessa parte agora. Existe muito especulações, né? E também alguns casos que foram confirmados de abuso, acho que até dentro do próprio Vaticano. Sim. De menores e de outras pessoas também. Mas o que, assim, a gente vê mais de menores ali quando tá fazendo a catequese, que tá se formando. O que você acha disso, assim? Você já presenciou alguma coisa referente? Dentro do convento eu nunca presenciei, mas depois que eu saí, eu trabalhava
numa instituição religiosa e lá dentro aconteceu um caso de assédio com um adolescente. E quando eu fui me posicionar, infelizmente, eu fui tida como errada, né? Eu tive que sair por conta disso. E assim, só que eu não podia falar que era por isso. Então as pessoas ficaram sem entender por que a Bruna está saindo, sendo que eu fazia um bom trabalho, era uma boa profissional, estava ali dedicada, mas diante deste fato, que não era um religioso que estava fazendo, era um educador, né? Mas a instituição, ela não leva para frente, por exemplo, ela não denuncia, mas agora casos de abuso, de coroinhas, de pessoas, existe dentro da igreja até de freira. Se você for na Aparecida do Norte, você já foi? Já fui várias vezes. Não sei se você foi atualmente, mas você viu lá que por fora da igreja tem mosaicos, agora atualmente, uma obra de arte, tudo assim, a vida de Jesus, os evangelhos. Já foi quando já estava construído isso? Eu acho que quando eu fui a última vez ainda estava em reforma, porque tinha uma parte que estava fechada. Sim, mas do lado de fora você via que tinha uma construção, fazendo mosaico, já está exposto já. Se eu não me engano, eu não sei se ele é bispo, mas ele é padre de uma congregação que eu não me lembro. Ele foi destituído da congregação e da ordem religiosa, de tudo, porque ele abusava de freiras. E ele que fez todo aquele mosaico de fora da Aparecida. Isso foi falado há pouco tempo. Então, assim, dentro da igreja existe abuso de religiosas, existe abuso de crianças, existe todo tipo de abuso, né? De bebês, por exemplo, de orfanatos que eram vendidos. Nossa, tem agora um caso de um convento que recebia bebês, recebia moças grávidas, e aí ficava lá até o bebê nascer, depois que as famílias ricas mandavam, e aí o bebê nascia, e depois eles destinavam para adoção, mesmo contra a vontade da mãe. Então, assim, gente, inúmeras histórias. Quando você vê esses filmes, essas novelas que tem uma madre superior à megera, ou que tem qualquer coisa, isso daí não foi inventado da cabeça de alguém. Isso aí veio de algum lugar. Porém, também tem coisas boas, né? Tem um lado positivo de pessoas que realmente se doam, de pessoas que realmente fazem a caridade. Então, assim, a gente tem que saber separar. É que eu sempre falo, bato na tecla. Sistema da verdadeira caridade. Então, existe um sistema e existe os cristãos verdadeiros. Os cristãos verdadeiros mudam o mundo. Agora, aqueles que vivem dentro de um sistema hipócrita e mentiroso, eles só atrasam um mundo. Então, é sobre esses que a gente tem que falar. Parem de fazer isso. Então, a lei só para se beneficiar, né? Isso, pro seu benefício próprio e não do outro, E né? eles acabam corrompendo outras pessoas que é pura... Isso. Por conta que ela tem que seguir o sistema. Isso. E eu acho assim, você tem que lutar pelo seu bem-estar e por você, pelo seu benefício próprio. Isso é justo. Mas a partir do momento que você entra dentro de um caminho e você diz, eu quero seguir o Cristo, ele não lutava por ele lutava pelo outro. Então, se eu sou seguidor do Cristo, eu vou reproduzir as ações dele. Sim. Então, quando eu não reproduzo, eu não tô sendo o que o Cristo quer, né? Então, o que a gente espera de um padre, de uma freira, de um religioso é o quê? É um sim. Eu lembro que quando os mendigos batiam na porta, eu sempre pensava assim, aconteceu uma história assim no convento, bateu um cara lá na porta e falou assim, irmã, eu preciso de uma extensão, porque eu tenho uma máquina de cortar grama na casa de um cara ali, ele deixou eu cortar, só que eu não tenho uma extensão. E eu sabia que ele estava mentindo para mim. Aí eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou dar uma extensão porque eu sei que ele vai vender? Mas eu pensei assim, eu tenho que ser um sim para ele, eu não posso ser um não, porque o mundo inteiro é um não. Eu falei, tá bom, eu vou emprestar, eu vou dar uma chance para ele de ser verdadeiro. E aí eu emprestei a extensão para ele. Só que ele não devolveu, realmente ele vendeu. E eu lembro que a extensão era da irmã, dessa irmã que eu falei a história, era dela. Então ela veio brigar chateada, comigo, né? sim. E eu ia ter que comprar outra para ela, né, óbvio. Aí eu tava assim na capela pensando, falei, meu Deus, como eu sou idiota, como eu sou inocente, porque eu dei extensão. De repente eu ouvi isso no meu coração. Não, você não foi idiota nem burra, porque você deu o seu melhor. Ele não deu o melhor dele, então ele vai responder pela ação dele. E você está respondendo pela sua, porque você está sendo sim. Você está dando a chance dele ser alguém legal. E se ele não está retribuindo, Perdeu a chance. ele vai receber de acordo com a ação dele. Então, ali foi uma lição pra mim, sabe? Mas tinha momentos que eu me sentia também. Porque você corre risco também, sabe? De mudar a sua forma de pensar. A revolta. Por exemplo, eu ficava tão indignada com a Madre Superiora que eu tinha desejo que ela morresse. Se você parou pra pensar, eu ser uma freira e eu ter o desejo que uma irmã minha, que uma madre superiora morresse, eu tinha. E eu falava pra irmã que era a minha superiora, uma das que eu gostava, eu falava assim, eu me sinto má porque eu quero que a madre morra. Mas por que eu quero que ela morra? Porque eu acho que a solução dos problemas está só quando ela morrer. Porque ela era tão autoritária, tão narcisista, porque tudo girava em torno dela. Eu ia te falar isso, amiga, que... Sim. Eu senti, quando você contou desde o início a história, parece muito ser narcisista. Sim, muito narcisismo Mas o ali. sistema eu acredito que o sistema faça que praticamente não vou generalizar, mas eu acredito que todas as madres
elas têm um pouco do narcisismo por conta do sistema. Não posso dizer que todas, mas eu acho que a maioria. Porque acontece, por exemplo, nessa que eu convivi, a gente não podia sentar na mesma cadeira que ela, tinha o banco dela, só ela sentava. Pra lavar a roupa dela, a gente tinha que colocar dentro de um balde, não podia encostar no tanque que lavava a nossa roupa. Ela tinha todos os talheres dela separados, então ela não usava o mesmo talher que a comida dela era diferente, a gente servia ela a francesa. Tudo girava em torno dela. Se agradasse ela, se ela tivesse de bom humor, era uma maravilha. Se ela tivesse de mau humor, era um inferno. Então, assim, só que a gente não entendia o que era narcisismo. Eu não entendia. Eu não podia ler livros lá. Uma vez eu peguei um livro quando era noviça, Jesus, o maior psicólogo que existiu, tiraram da minha mão. Augusto Cury foi proibido, o Padre Fábio de Mello foi proibido, porque eram livros que nos mostravam também questão psicológica, porque ali não se falava sobre o seu lado humano, ali era só espiritualidade, até por ser carmelita, né? Muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas você está errada, porque você entrou numa congregação carmelita, porque os carmelitas, eles são mais voltados para a vida de oração, para a espiritualidade, não para a caridade, realmente. Mas eu acho que a caridade, ela vai além, né, como um Frei lá dentro. Eu lembro o Frei, eu fui falar com ele, eu falei assim, eu tenho tanto problema, porque eu me preocupo com os pobres, e eu só escuto aqui dentro, a gente não cuida de pobre, a gente não cuida de pobre, a gente não cuida de pobre. E esse Frei falou assim, a gente cuida de pobre, porque o pobre é da igreja. A igreja está para os pobres, então o sentido de nós existir era para os pobres. Então aquilo me acalmou meu coração. Eu vivi em crise, você imagina, a minha crise não era porque eu não podia beijar, porque eu não podia fazer sexo, porque todo mundo acha que o grande desafio do convento é, você não pode ter relacionamento sexual. Esse não era o meu problema. Não tinha crise em relação a isso. Meu problema era, tipo assim, ver as hipocrisias, né? E eu me sentia falsa, eu tinha que sorrir. Mentir para as pessoas mesmo, sabe? Tá sorrindo. Ai, que lindo, ai, que maravilhoso. E por dentro eu tava morta. E querendo sair, e eles não deixavam, porque também trancavam a gente lá dentro, obrigavam a gente pra psicóloga. Ah, você não podia sair? Não. E como... Gente, eu tô chocada. Além de agressão, que isso daí é agressão psicológica. É agressão psicológica? Você teve algum caso de agressão física dentro Comigo do não, mas convento? dentro do convento teve. Tinha irmã que acordava outra com um terço, a Jaque mesmo, né? Foi acordada com a irmã, não foi? Batendo de terço na madrugada para fazer adoração. Uma das coisas que acontecia que era uma agressão física, né? Mas que a igreja não vê dessa forma. Tinha um padre lá que ele era nosso confessor e a gente tinha que fazer adoração de madrugada, toda noite. E a gente dormia, porque a gente não aguentava. Ele nos dava alfinete, sabe aqueles alfinetes grandes de bebê? Pra gente ficar se furando pra não dormir na capela. Então, a gente tinha incentivo, da gente se ferir. Mas se isso mutilar. mas isso não é visto como algo ruim, por quê? Porque antigamente as pessoas se batiam, né, na igreja como sim. penitência. Mas isso aí está agredindo, está ferindo o seu corpo, né? Sim. Hoje nós estamos no século XXI. Será que realmente isso é necessário para a santificação? Então, freira que apanhava, a madre falava que estava com demônio, ela bateu em freira, entendeu? Então tem essas histórias. Eu não vivi, mas outras pessoas viveram. Outras pessoas viveram, sim. Ela tinha essa coisa, deu um tapa porque tava com o capeta, entendeu? Então era assim. Eu tô Nossa, chocada. que coisa horrível. Isso acontecia sim. Você já presenciou algum caso de possessão, assim, da pessoa tá... Já presenciei, não vendo assim da minha frente, porque lá no convento tinha uma grade, né? Tinha o convento, aí tinha a capela de dentro, tinha uma grade, tinha a capela externa. Eu estava para sair, e aí tava tudo fechado na capela externa, só tava esperando a irmã, e tinha uma menina da minha casa que eu morava, que era postulante. E aí tinha um cara que ele nem era católico, ele era evangélico, a madre levava um cara que era evangélico pra rezar pra gente, e ele foi orar por ela, e a voz dela mudou, ela começou a falar com outra voz, e eu a conhecia, né? Então, assim, eu via situações assim... Então, foi outra freira que tava... Isso, que tava falando... Isso, falando com outras vozes, né? Porque, assim, possessão, existe... Dentro do catolicismo, existe possessão, existe contaminação espiritual, que são coisas bem diferentes. E, por exemplo, as pessoas falam muito sobre exorcismo, mas não é qualquer pessoa que pode fazer exorcismo. Exorcismo, ele tem as orações próprias, que são em latim. Então, um padre, quando ele fala, eu quero ser exorcista, ou ele é escolhido para ser, ele vai estudar sobre isso. São pouquíssimos padres que são exorcistas. E para a igreja dizer que uma pessoa tem possessão, primeiro você tem que passar por psiquiatras, psicólogos. Então, na verdade, não é assim tão simples como as pessoas fazem. Só que na renovação carismática, eles fazem aquelas orações de libertação. Então, o povo grita, o povo cai. Só que muita coisa também é manifestação psicológica. Então, assim, eu vi coisas sobrenaturais, sim, no convento. Vi pessoas tendo
manifestações, mas era muito pouco. Mas quando as irmãs iam pregar retiro, tinha algumas situações. Agora, eu não posso dizer que todas eram alguma coisa de manifestação espiritual ou era carência das pessoas. É muito complexo falar sobre isso, sabe? Mas o que te mais pegou foi dessa irmã que Porque ela morava comigo, né? Então, assim, foi muito estranho ouvir ela com outra voz, uma voz totalmente masculina. E ela estava passando por problemas, então ela se manifestou daquela forma, né? Você lembra o que foi dito? Ah, não lembro. Ela começou a gritar, né? Tinha muita coisa de grito, assim, sabe? Que a pessoa gritava quando tava... Uma vez também eu fui fazer um atendimento com uma irmã, e aí uma mulher, a gente tava lá conversando com ela, depois a gente fazia uma oração, ela começou a se contorcer toda, assim. Só que as irmãs faziam o quê? Elas não eram do tipo ali que queriam que aquilo se manifestasse. Então sempre falava, eu repreendo. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que, se tiver alguma contaminação, que saia em silêncio. As irmãs não eram tipo de querer que explodisse. Mas eu ia em outros eventos que tinha padres que falavam, grita, grita, estimulava, né? Então, assim, isso é muito complexo de se falar. Mas existe. Existe sim. Eu tô chocada. Existe. E qual foi o seu pior momento lá dentro do convento? Pior. Teve tantos. Muitos. Eu não sei nem definir qual, porque... Eu acho que o pior momento foi perto da minha saída. Por quê? Porque eu descobri que a Madi mentiu pra mim, sabe? Ela mentiu pra mim. E aí, ela já mentia, né? Mas quando eu descobri que ela mentiu, eu falei assim, não tem sentido eu estar aqui. Então, apesar de todos os sofrimentos que eu sofria, porque eu era muito, muito humilhada, eu tinha projetos, tive que sair dos meus projetos por conta de inveja de irmãs. Pior momento quando eu tava passando mal, que tive que caminhar, né? Quase perdi minha vida, mas ali eu não tinha dimensão do que eu tava... Todas as coisas que eu vivi no convento, na verdade, eu sofria, mas eu não tinha dimensão do que eu tava vivendo. Porque você tava longe de todo mundo. Isso, e eu achava que Deus estava querendo que aquilo acontecesse na minha vida e permitia que aquilo acontecesse para que eu fosse santa. Então eu não entendia que existia abuso psicológico, né? Que existia abuso moral, que eu tava passando por várias situações. Eu não tinha essa compreensão. Eu fui ter... quase 10 anos depois que eu saí. Porque até quando eu saí, eu ainda continuava condicionada ao sistema, eu ainda continuava amiga delas, de muitas, eu ainda ajudava elas. E quando eu saí, eu fiz um voto, eu prometi que eu não ia contar pra ninguém o que eu tinha vivido lá dentro. Isso foi uma promessa que eu fiz. Eu falei, eu nunca vou falar mal do convento. Eu saí falando isso. E o que virou essa chave? O que virou essa chave? Pra você decidir contar. O que virou essa chave foi que no ano de 2021, a gente teve a pandemia, começou em 2020, né? E 2021 tava a continuação. E tem uma irmã que ela viveu comigo lá, ela entrou até antes de mim. Ela foi expulsa do convento em 2021. E ela tinha mais de 20 anos de vida religiosa. E ela entrou no convento. Quando ela entrou, ela trabalhava de empregada numa casa de família. Ela não tinha estrutura familiar. Com 12 anos, ela foi trabalhar em casa de família. E depois ela se tornou freira. E ela ficou 22 anos na vida religiosa e ela foi expulsa. Quando ela chegou na minha casa para me visitar, ela estava totalmente destruída. E ela começou a me contar como que foi o processo de expulsão dela. E aí ela não tinha dinheiro para se sustentar. A ajuda que o convento estava dando para ela era 12 meses de R$365. Ela não tinha casa para morar, porque ela não tinha estrutura de família. Ela estava vivendo de favor numa pensão. E as irmãs não estavam nem aí para ela. E aí eu comecei a ver os áudios, comecei a ver as conversas, comecei a ver os documentos e eu vi que tudo que fizeram com ela foi totalmente errado. Porque dentro da igreja existe o Código do Direito Canônico, que são as leis da igreja. Como se fosse um direito trabalhista? Tipo assim, as leis, não existem as leis que a gente segue, civis? Sim. Dentro da igreja tem as suas próprias leis. Só que tem leis ali que favorecem o religioso. Nós temos os nossos deveres, mas nós também temos os nossos direitos. E todos os direitos delas foi negado. Por exemplo, para você ser expulso tem que ter um motivo. Esse motivo tem que estar dentro do Código de Direito Canônico. Ela não tinha esse motivo. Então, por que ela foi expulsa? Porque ela não queria limpar a casa? Porque ela sempre era colocada no ofício da cozinha? Porque ela nunca teve oportunidade de estudar? Isso eu testemunhei. Porque ela não tinha oportunidade de evoluir como pessoa? Porque ela só era considerada para fazer o quê? Os afazeres só de limpar a casa e cozinhar, né? Então, assim, aí eu comecei a ver tudo aquilo e eu escrevi uma carta aberta de 17 páginas para ela, provando para as irmãs tudo que elas tinham feito de errado. E falei assim, se vocês não indenizarem essa irmã porque não pagava a INSS, fui eu, a Jaque, uma outra irmã, uma outra amiga nossa, a gente foi na reunião com elas e falei assim, se vocês não pagarem o valor de um salário mínimo, né, que é o mínimo de uma aposentadoria até ela se aposentar, eu vou no mundo, vou lançar nas mídias. Elas
resolveram fazer esse acordo, né? E pagaram para ela e fez em cartório. Então, isso foi onde virou minha chave. Por que que virou minha chave? Porque eu tava numa reunião assim como eu tô aqui na tua frente. E ela, a madre superior atual, que é uma bruxa, né? É uma bruxa. Não é bruxa não, porque bruxa é uma criatura boa, né? Então, eu retiro, porque eu me considero bruxa e bruxa é um ser bom. Ela é um... Não quero nem dizer o que ela é, mas ela estava sentada aqui na ponta, tava você, como fosse você, eu e a irmã aqui do meu lado, né? E essa madre olhou para essa irmã aqui do meu lado, que eu tava defendendo, e falou assim para ela, irmã fulana, que era o nome dela, que se chamava. Aí, de repente, ela falou assim, irmã não, fulana. Retirou o nome de irmã, sabe? Para humilhar ela. Sim. E ainda, na minha frente, colocou assim, onde você está, a irmã que eu mais amava no convento, que eu respeitava. Para ela estar contra mim, para estar contra, para defender a congregação. Ali eu falei, gente... Tipo, tudo planejado Sim, pra desestruturar o que você pra foi destruturar fazer. Isso. Aí eu olhei pra irmã que eu mais amava, que eu tinha um amor, assim, que era quase como se fosse minha mãe. E eu falei pra ela assim, você mentiu pra mim, porque você falava da caridade fraterna que você tá fazendo desse lado aí. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você acha que eu menti pra você a vida inteira, Bruna? Eu falei, eu quero acreditar que não. Mas ali pra mim foi tipo como se tivesse quebrado um elo de qualquer coisa. Então eu vi que elas mentiam. Eu falei, gente, além de eu ter visto a vida inteira, elas continuam mentindo. Então essa madrezinha que tá lá, que também quero deixar um recadinho pra ela, que eu sei que ela vai ver essa live, porque elas veem tudo. Assim, eu quero dizer pra ela que ela precisa melhorar muito, assim, sabe? Muito. Porque, assim, o que ela fez... Se hoje eu estou aqui, é por causa de você, né? Porque você quebrou no meu coração o último elo que existia. Então, assim... Ela foi bem calculista, né? Ela foi Em fria, colocar não. Ela é totalmente fria. E assim, a irmã estava completamente humilhada, a irmã não tinha oportunidade. Eu que aluguei uma casa para essa pessoa, nós conseguimos os móveis e demos condições dela construir. Porque assim, as pessoas falam muito sobre sair do convento, ninguém sabe o que é sair. Você sai sem nada, você não tem estrutura nenhuma, se não é sua família te acolher, você vai virar mendigo. Essa irmã, se não tivesse a gente, ela poderia ter virado mendigo. Ela estava trabalhando e ela não tinha um salário fixo, ela não tinha registro. E elas falavam, e ainda essa irmã estava doente, precisando fazer cirurgia. Então, como que ela ia arrumar um emprego se ela estava doente? Ela ligava, por exemplo, ela estava com um problema nos dentes, né? Ela estava fazendo implante de dente. E ela estava não lembro que cidade que ela estava, na casa da patroa dela, porque ela foi exclaustrada. Antes dela ser expulsa, ela foi obrigada a ficar exclaustrada. Ela teve que ficar fora do convento por um tempo. E aí, ela precisava vir aqui para São Paulo para poder fazer os implantes. A irmã falava assim, fala com a dentista para fazer tudo de uma vez só. E aí Não ela tem passou. como? Loucura. Eu tenho todos os áudios, eu fiz um dossiê, tipo, de toda a conversa. Ou aí, quando essa patroa dessa irmã morreu, né? Que elas expulsaram, ela morreu e ela falou, ó, ela chamava de mãezinha a patroa, né? Minha mãezinha morreu. Sabe o que essa madrezinha que tava aqui na ponta fez pra ela no outro dia? Em vez de falar meus sentimentos, falou assim: irmã, quando você vai vir devolver o seu hábito? Então, olha só, que sentimento tem essa pessoa? Nenhum. Se diante da morte de uma pessoa querida, qualquer pessoa, você falar assim, meu amigo morreu, eu vou te falar meus sentimentos, Sim. né? E a pessoa não, a pessoa falou, quando você vai devolver o hábito? Então eu fui lendo aquilo, eu fui ouvindo áudios de irmã gritando. Gente, era cada absurdo que eu falei assim, não. E eu sou uma pessoa assim que eu tomo muito as dores das pessoas, principalmente quando eu vejo elas injustiçadas, sabe? Eu me ferro por isso na minha vida muitas vezes, mas eu prefiro me ferrar e ser verdadeira com os meus sentimentos do que viver uma mentira existencial, sabe? Eu acho que essa vida aqui, ela é a única, eu não posso gastar ela de uma forma superficial. Então, assim, foi esse motivo que virei a chave fora. Pra, tipo, quebrar o elo. Pra enxergar quem elas eram. Certo. Porque até então, eu já tava enxergando, na verdade, só que eu Só que tinha você resistência. não queria Eu justificava. Eu justificava, sabe? Ah, não, mas é por isso, é por aquilo, tal. Mas de repente falei, não. Eu acho que já deu tempo suficiente pra poder transformar isso, sabe? Eu acho que as irmãs, nós estamos em um outro tempo da vida. Então, hoje elas falam, nós não vivemos mais aquela realidade que a Bruna viveu. Ai, a Bruna saiu há tantos anos, por que ela tá falando isso? Mas eu não tô falando por mim, eu tô falando por essa irmã que foi expulsa. Foi por causa dela que eu comecei. E foi faz bem pouco tempo, né? Pouco 2021. tempo. Sim. E essa carta, eu falo, se eu lançar pro mundo, eu mostrei essa carta pra uma psicóloga que ela trabalha há mais de 20 anos com casos de abusos. Ela falou, você fez uma denúncia, essa carta que você escreveu é uma denúncia pro Ministério Público. Então, por que elas indenizaram? Porque elas sabem que se fosse pro mundo... Ia ser muito Por que ruim. elas não vêm pra cima de mim? Eu tô falando em vários lugares. Por que elas não vêm? Elas não falam absolutamente nada. Vai procurar na rede social se elas estão dando alguma resposta. Não existe. Porque elas sabem que eu tô falando a verdade. Então é melhor elas ficarem em silêncio, né? E aí eu falo, a pessoa ouviu, depois passa, pronto, acabou, né? Então é melhor elas não falar. Aí a minha família também não gosta que eu falo, sabe? Fala assim, ai, Bruna, você tá falando mal da igreja, porque minha família é conservadora dentro da igreja. Mas não é sobre falar mal.
É sobre a gente conversar, pôr o dedo na ferida pra gente enxergar a vida de outra forma e tentar transformar, sabe? Eu vejo que você não está falando mal da igreja em si, está falando do sistema Sim. e de algumas pessoas que usam o sistema para ferir e manipular outras pessoas. Sim. Na É isso que eu verdade, o entendi. sistema manipula. O sistema já foi feito para manipular. Não, o sistema é feito para ter isso, mas as pessoas usam disso para manipular. É, sim, porque assim... Isso vai do caráter de cada um. Isso é perfeito, porque acho que é o caráter, né? Você, Não é todo mundo, e isso é em não. todo lugar. Você não quis, por exemplo, seguir o sistema. Não conseguia, sabe? Até tentava entrar na forma, né? Mas não dava. Porque batia de frente demais. Ah, então- E aí sofria as pancadas, né? Aí era tido como rebelde, como revoltada, até como imatura, sabe? Porque aí nos diminuíam. Porque se você questionasse, você não era falar assim, olha, aquela menina ali, ela é questionadora, que legal. Não. É melhor silenciar ela. Você acha, por exemplo, eu sei que eu sei falar, eu chego nos lugares e eu falo, você acha que eu pregava no convento? Não pregava. Você acha que me davam voz? Não. Pra falar? Não. Eu trabalhava com evangelização infantil. Mas falar assim, Bruna, vai lá fazer uma pregação, vai estar na frente e tal. Não. Entendeu? Por quê? Então, se você quisesse ser madre, que aí teria que fazer mais coisas, você não ia conseguir. Não é que você quer. Lá você é eleita. É eleição. Então, assim, tem Ah. os capítulos, que são capítulos gerais. Lá acho que é de 6 em 6 anos, e aí faz a reunião com as perpétuas, não é todo mundo que vota, são as irmãs de votos perpétuos. Também não sei se são todas de votos perpétuos. Elas que votam e escolhem quem vai ser a mais superior. É claro que existe a campanha política lá dentro, né, gente? Aí existe também a campanha política de quem eu quero, né? Sim. Então, isso aconteceu. Só que no caso delas, a madre que está agora não foi eleita pelas irmãs. Ela foi escolhida porque, assim, a madre fundadora, que era a Que foi chefona... a que foi expulsa. Isso, ela foi destituída, ela não foi expulsa. A que tá na TV. Não. Não. Você tá vendo quantas outra- madres, você vê? nossa, é É uma muitas. proliferação de Essa madre, que tá né? na TV virou madre depois. Ela não era madre. É, A outra isso. saiu, aí ela pegou e saiu também. Eu devia estar anotando os nomes pra entender. Não, essa que eu contei a história virou madre e fundou uma outra congregação. A que eu estava, na época que eu estava, tinha a madre fundadora. Ela foi investigada pelo Vaticano. Não ela, toda a congregação. Porque houve Mas denúncias. ela foi investigada por quê? Por causa de denúncia de abuso de autoridade. Então, veio lá um representante do Vaticano e entrevistou todas as irmãs, todas. E aí, foi comprovado que ela tinha esse espírito narcisista, que ela tinha abuso de autoridade. E aí, houve uma reforma lá dentro. Então, ela foi destituída do cargo, foi afastada da congregação. Ela teve que ficar 5 anos distante das irmãs em outros lugares. E aí... Eles começaram com esse visitador e com outro padre tentar mudar regras e situações ali dentro. Só que essa madre, que agora é a madre que foi eleita, não foi eleita, ela foi escolhida pela igreja, porque, segundo fontes de lá dentro, que elas mesmas me falaram, as irmãs não estavam preparadas para escolher a sua madre. Então, a própria igreja indicou quem seria. E, assim, eu tenho fontes também que essa que tá agora, ela fez o caminho dela, né? Então, assim... Tenho muitas fontes. Sinto muito, tenho muitas fontes. E aí, ela fez o caminho dela e hoje ela tá lá como madre, mas ela não foi eleita. Então, provavelmente vai ter um outro capítulo. Acredito que ela não vai ser eleita, espero eu, né? Que tenham mais consciência, porque tem umas irmãs lá que poderiam ser eleitas. Mas elas, como lá elas vivem com muita pressão, você não acredita que isso pode induzir a elas votarem nessa madre novamente por conta do... É que eu não sei da mais, pressão porque depois que eu psicológica? fiz a live, depois da carta, primeiro foi a carta, depois foi a primeira live. Então, desde a primeira carta, eu já não tive mais contato com nenhuma irmã. Não tive. Eu tinha antes, porque elas eram minhas amigas, mas depois... E não é só, eu quero deixar bem claro, porque ela vai achar que porque eu tinha umas irmãs que eram amigas, então ela pode falar assim, foi fulano. Não foi fulano. Foi outros ciclanos, tipo irmãs que saem, que estavam lá dentro no período dessa mudança e que contam hoje aqui fora. Então, as fontes são mais essas. Porque senão ela pode querer também punir quem tá lá dentro, né? E achar que quem tá lá dentro tá passando informação pra mim. Exato. Então, eu quero deixar bem claro que não é isso. É porque muitas irmãs saem. Quando sai, a gente conversa e elas falam o que aconteceu lá dentro. Então, assim, eu acho que tem irmãs que podem votar nela, sim, mas acho que tem irmãs que podem não votar. Mas aí eu não sei te responder isso hoje, porque eu não sei como que elas avaliam, né? O olhar sobre o governo dela, né? Porque... O Vaticano teve todo esse trabalho de vir aqui estudar Sim. tudo isso e eleger uma pessoa que Não, Tá. mas é não, por... também não mudou Na real, o não sistema. foi o Vaticano, foi a igreja aqui. Não, foi a igreja. Não, mas que veio um elegeu. representante de lá.
Veio um representante Foi o de lá. Vaticano que veio Sim. investigar a outra que foi tirada. Sim, só que essa irmã, que foi eleita superior, ela morou na França por muitos anos, porque as irmãs têm congregação dentro de Roma, tem uma comunidade dentro de Roma, dentro do Isso. Vaticano. Então, as irmãs que eu estava, tem muita ligação lá dentro. Então, essa irmã, ela tinha muitos contatos. E ela se posicionava como que poderia realmente fazer a diferença ali. Eu contestei ela, eu até acreditava nela. Mas quando eu vi a atitude que ela teve com a irmã, eu falei, não, essa madre não é boa, porque se ela foi capaz de expulsar uma irmã porque a irmã não fazia ofício, não lavava roupa, não lavava louça. E é isso que eu queria dizer, com o que eu falei, é isso que eu quero dizer. Que veio o Vaticano, investigou, tirou a outra, só que colocou uma que é um pouco similar, não fez a tanta Eu acho que é diferença. até pior, sabe por quê? Porque ela é fria, porque a outra madre era fria, mas você conversar com ela, às vezes ela chorava, ela tinha mais... Então, Por exemplo, a outra a madre... escolha foi pior. Porque a madre fundadora jamais faria com essa irmã o que essa fez. Nunca. No entanto, que todas as irmãs queriam que essa irmã fosse mandada embora. Porque ela tinha um gênio difícil, assim, de lidar. Mas a madre fundadora, não. Ela entendia o processo da irmã, das machucaduras da vida da irmã, né, da história. Ela tinha mais misericórdia, apesar dela ser mais dura do que essa atual. Essa atual, eu vi uma frieza, assim, que eu vi em poucas pessoas. Ela conseguiu dividir meu coração. Pra você ter noção. Porque eu saí do convento falando, eu nunca vou falar mal das irmãs. Eu ajudava as irmãs, eu mandava dinheiro, eu levei as crianças dos lares para passar as férias com a minha família na fazenda, que na época minha família morava na fazenda, sabe? Eu gostava de estar com as irmãs, eu defendia. As pessoas, as irmãs que saíam falavam, as irmãs não sei o que, eu defendia. Eu era uma das defensoras. Só que aí depois eu consegui ver o quanto que eu estava alienada. Então aí... E a live eu fiz também por conta da pandemia, porque ao mesmo tempo... Por causa da política também, porque elas estavam defendendo o Bolsonaro. E aí... Você não é bolsonarista? Não sou. E também não sou petista, Também entendeu? não é petista. Não. Tá bom, então tá tudo certo. Não vai ter discussão. Não, é porque as pessoas acham assim, que porque você é contra o Bolsonaro, você é a favor de Lula. E não é isso, É né? verdade. Então eu deixo muito bem claro, não sou petista e nem sou bolsonarista. Eu queria a terceira via. Os cristãos não deram a chance da terceira via. Foram os cristãos que não deram, entendeu? Que pena. Porque poderia ter tido a terceira via de alguma forma. Eles não deram, porque foram eles que ajudaram a eleger a maior parte o Bolsonaro. Então, assim, eu fui porque eu vi elas usando. E assim, eu acho que quem quer votar no Bolsonaro, vota. Mas não use da religião para isso. Nem para defender PT, nem para defender Bolsonaro, entendeu? A religião é para falar de religião. Política é política. Eu Sim. acho que as duas coisas têm que estar separadas. E quando eu vi a religião sendo usada para fazer votar em candidatos, usando pessoas humildes que não tinham nem conhecimento, eu não aceitei. Então, isso também foi um dos motivos. Mas as pessoas falam, assim, que eu sou comunista, que eu sou do Lula. Não. Eu queria a terceira via. Não deram a chance, sinto muito, entendeu? É isso. Se fosse o cachorro a terceira via, eu votava. Eita! É verdade. Eu sempre falei, se fosse o cachorro a terceira via, eu tava votando. E uma curiosidade que todo mundo, eu acho que tem essa dúvida. Todo mundo. A Pergunta que não quer calar, vai. Pra você entrar pro convento, você tem que ser pura? Você tem que ser virgem ou não? Não tem que ser virgem, não. Porque você tem uma história, não tem como você controlar essa sua história. Porém, quando você entra, você faz o voto de castidade. Então, aí, a partir desse momento, você se compromete a viver uma vida de castidade. Pureza é outra coisa, né? Porque a pureza, ela permeia outros âmbitos. Então, você pode não ter relação sexual e ter a mente mais pervertida do mundo. Exato. Entendeu? Sim. Então, assim, as pessoas acham que porque a pessoa não faz sexo, ela é pura. Não. Ela pode ser a pessoa mais depravada e pode ter pessoas que têm vida sexual ativa e ter o coração muito mais puro do que quem não tem. Então, isso é... Mas não tem necessidade, não. Tem uma congregação que dizem que precisa, que é a de Schoenstatt, mas também não sei direito. Elas que falavam, né? Aí, como que elas confirmam isso? Não sei se faz algum exame, aí eu já não sei. Mas na que eu estava, e na maioria, não precisa. Então, o sexo é visto como algo que não é puro? O sexo, ele é só visto como algo puro se for dentro do matrimônio. Se ele for fora do matrimônio, ele é visto como pecado. Dentro da Igreja Católica. E então, quando você faz os votos, você não pode casar. Nunca, não. Você casa com Cristo, com a Você casa Igreja. com Cristo. Isso. E existe casos de freira que tem uns casos, assim... Existe. Que, tipo, não consegue manter os votos ali? Existe casos de freira que sai do convento para casar, que se relaciona. Existem muitos casos que se relacionam entre si dentro do convento. Existem muitas histórias.
Uma curiosidade minha, no convento só tem mulheres? Existe nos conventos femininos, mulheres. Nos conventos masculinos, os homens. Porém, tem congregações que têm o ramo masculino e feminino. Por exemplo, o que eu estava tem o ramo feminino e masculino. Só que a gente não mora na mesma casa. A gente, cada um na sua casa, mas a gente tem trabalhos comunitários junto, a gente convive junto. Casas perto, por exemplo, no sítio tinha a casa dos freios, tinha a casa das freiras, mas não na mesma casa. Mas ali também tinha, tipo, uma comunidade que morava na mesma casa e eu dei muita coisa. Lá no Vaticano. Mas eu não vou contar porque a história não é minha, né? Eu não posso falar as coisas dos outros. Tinha, dentro desse lugar que você morava, tinha pessoas que, tipo, era marido e mulher ou tinha relações? Não desse que eu morava, mas Aí, aconteceu... No Vaticano, aconteceu no Vaticano. Aham. Chocada. Tô passada. Tô passada. Mas, Eu não deveria falar, porque, na verdade, eu não sou muito fã de falar a história dos outros, entendeu? Mas aconteceu, não tô citando o nome, mas aconteceu sim. Você tá me perguntando, eu não posso mentir. Sim, existiu. Existem muitas, não só em todas as congregações existem histórias. É que você entra dentro da vida do outro, né? Da escolha do outro. sim. É complicado, E né? ali, quando tá tendo, né? Tipo, você falou que a sua congregação, né? Sim, Fala, sim. tinha homem e tinha mulher. Aí vocês estão trabalhando ali. Existe uma tentação, né? Pode existir uma atração, né? Porque eram muitos jovens. Existia, sim. Existia. Só que aí cada um agia conforme aquilo que sentia, né? Então, tinha gente que seguia. E tinha gente que falava, não, vou me penitenciar, vou me afastar. Aí é muito pessoal, Mas né? aí, no caso, assim que você faz os votos, você não pode nem se tocar, nem nada. Não, na verdade, não é assim que você faz. Na verdade, é assim que você entra. Sim. Só que você não faz votos quando você entra. Mas, você vai fazer mas não votos. pode se tocar, Não pode nenhum nada. tipo. Não, ainda a gente recebia um livrinho que chamava 12 Regras do Silêncio. Conta pra gente. Tipo assim, era não pensar, não falar, não agir, não sentir. Então você era... Mas isso é impossível, né? Mas tipo, masturbação, se tocar, nada, absolutamente nada. Eu lembro que teve uma festa junina e tinha uma irmã que veio da Europa. Ela tava cantando no karaokê, né? Tinha karaokê pro povo cantar. E ela começou a cantar aquela música assim. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. E eu vi ela cantando, né? Aí eu falei, se a irmã da Europa tá cantando, então eu também posso cantar. Aí eu fui cantar uma música de Sandy Júnior. Se a lenda dessa paixão... E tinha um clipe, não tem nos karaokê o clipe? Aí tinha um casal lá se beijando, mas eu não tava nem vendo o casal se beijando, porque eu sou tão fã de Sandy Júnior, eu tava cantando Se a Lenda. Aí a minha coordenadora chegou no meu ouvido e falou assim, depois se ficar tentada, eu não vou tirar o demônio do corpo de ninguém. Só porque tá uma cena de beijo na frente da TV. Então, tudo. E eu nem tava observando. Então, tipo, qualquer ato que seja conectado... Não existia. Assexual. Não. É como se o demônio tivesse no corpo da Isso, pessoa. era o demônio. Tipo assim, se eu encontrasse alguém e eu me apaixonasse, era o Satanás. Misericórdia. Tá repreendido. E lá Não você existia você se apaixonar. Lá você se confessava? Confessava toda semana. Toda semana tinha confissão. Tinha que confessar. Irmã, você já mentiu na confissão? Não, ao contrário, a confissão era um lugar que eu achava que... Porque assim, a confissão, ela é tida dentro da igreja como sacramento da cura. Então, aquilo que a gente sentia como culpa, a gente ia lá e falava pro padre, e aí o padre falava, está absolvida, pronto. Mas, por exemplo, você... Nossa, que vontade de matar a madre. Aí você chegava lá e falava... Aí o padre falava assim, é normal. É normal. Ele deve escutar isso também. Ele dava risada, né? sim. Eu sabe que era o pecado que a gente confessava? Vai dormir na capela. Ai, não sei o quê. Era coisas tão idiotas, às vezes, sabe? E só que aquilo era um lugar de refúgio, porque o padre falava, tudo bem, você tá perdoada. Então, você tirava aquela culpa de dentro de você, né? E não tinha nenhuma penitência, então. A penitência era rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. O padre que eu falei que dava alfinete pra gente se furar, mas ele dava aquilo pensando assim, você vai fazer um sacrifício para adorar Jesus. Ele tinha um pensamento de que aquilo me santificaria, né? Sim. Então, assim, não era porque ele queria... Eu acho que ele não era ruim, mas ele tinha esse pensamento e aí fazia a gente ferir o nosso próprio corpo. Então, assim, é uma questão de pensamento, porque, assim, é uma forma de pensar, sabe, que existe. Então, por exemplo, as pessoas que estão dentro da igreja, que elas têm essa forma de pensar, elas vão achar assim, meu Deus, essa menina... Ela não sabe o que ela tá falando, ela tá criticando algo sagrado, né? Eles veem isso como sagrado. E eu sou profana, entendeu? Eles são sagrado e eu sou profana. Eu tô tocando profanamente no sagrado. Mas eu entendo o sagrado de outra forma, né? Hoje em dia, você acredita que precisa de um santo para interceder por você? Não acredito. Acredito que eu mesmo sou a minha própria intercessora. Então, hoje você não acredita em santos?
Ou você Não acredita? acredito em santos da forma como a igreja coloca. Eu acredito em egrégoras. Então, por exemplo, eu acredito na vida sobrenatural, porque vocês me perguntaram sobre a sobrenaturalidade. Sim. Por que eu acredito diferente? Quer que eu falo já? Porque isso vai sair um pouquinho do convento. Meu pai, ele teve câncer, né? Ele morreu com câncer de estômago. E quando eu descobri a doença do meu pai, eu fiquei muito mal. Eu não conseguia imaginar meu pai morto. E meu pai descobriu muito avançado. Então, minha mãe já chegou e falou assim, seu pai tá com câncer e o médico falou que não tem o que fazer, é só tratamento paliativo. E eu não aceitava aquilo. Então, eu passava mal só de pensar que o meu pai ia morrer. E foi um processo muito doloroso. Meu pai sofreu muito e ele não conseguia comer. Então, quando eu ia visitar meu pai, eu dava comida pra ele, fazia comida pra ele e eu saía. Eu ia lá pra praça na minha cidade, tinha uma Nossa Senhora Aparecida bem grande. Eu ia lá na Nossa Senhora Aparecida rezar, pedir pro meu pai comer. Se meu pai comesse um prato de arroz, aquilo pra mim era a maior felicidade do mundo. Então eu não conseguia lidar com aquilo. Só que quando meu pai foi morrer, na noite anterior dele morrer, eu não conseguia dormir. Eu passei a noite toda acordada, uma coisa assim, me sufocando. Eu não conseguia. E aí, eu fui conseguir dormir 6 horas da manhã, só que eu tinha que acordar 7 horas para trabalhar. E eu dormi das 6 às 7. Quando eu dormi das 6 às 7, eu acordei como se meu espírito estivesse entrando dentro de mim. Eu não sei explicar o que foi. E aí, eu levantei e fui trabalhar. Quando eu fui pegar o ônibus, a minha irmã mandou uma mensagem. Falou assim, Bruna, o pai tá no hospital com 35 de saturação. Aí eu falei assim, meu pai tá morrendo. Ela me deu a notícia às 7 horas da manhã. Só que na hora que eu tive aquele impacto da minha alma entrar em mim, foi a hora que o meu pai teve o AVC. Beleza. Aí eu perdi o ônibus, fui trabalhar, mas a mulher da onde trabalhava falou, pode ir pra casa. Aí eu fiquei na minha casa. Aí no período que eu fiquei o dia inteiro na minha casa, eu comecei a rezar, a falar com Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero uma prova que existe algo sobrenatural, além do que isso que eu entendo, eu quero que você me prove. Eu quero que o meu pai morra, se ele tem que morrer, porque eu sei que ele vai morrer, eu quero que ele morra ou às 15 horas, que eu tinha como horário da misericórdia, a hora da morte de Jesus, ou 18 horas, que é a hora da Virgem Maria. E fiquei o dia inteiro ali. E quando deu 18 horas... eu recebi a ligação da minha irmã, 18h05, né? Porque ele morreu 18 horas no hospital com a minha mãe. A minha irmã falou, o pai foi. Aí eu falei assim, foi o quê? Que eu não sabia, ele tinha que fazer um exame, porque ele estava desacordado. Eu não sabia se ele tinha feito um exame, se ele tinha partido. Ela falou, não, ele partiu. E aí, ali, eu tinha um altarzinho, eu me ajoelhei e eu nem chorei. Eu agradeci a morte do meu pai. E eu senti como se fosse uma mão, assim, no meu coração. E eu não senti nenhuma tristeza pela morte do meu pai, como até hoje eu não sinto. Eu nunca senti tristeza pela morte do meu pai, ao contrário. Uma alegria. E aí, quando eu peguei o atestado de óbito do meu pai, estava lá 18 horas. Então, isso... em ponto. E aí, eu falei assim, não tenho como duvidar que existe um sobrenatural. E... depois, eu estudando, eu entendi que aquele momento que eu tive, que eu voltei da minha alma, foi um momento que eu tive encontro com meu pai, sabe? E o que aconteceu após isso? A minha irmã, meu pai tocava violão, e ela queria que eu fiquei com o violão do meu pai como herança, né? E aí, ela queria... a gente estava um dia antes discutindo na minha casa, que ela queria colocar no túmulo do meu pai, nessa longa estrada da vida, porque meu pai era fã do milionário José Rico, e eu não queria colocar. Falei, não quero colocar essa frase no túmulo do meu pai. E a gente ficou discutindo. Aí, no outro dia, a minha amiga foi na minha casa e o marido dela foi buscar ela. E aí ele entrou dentro da minha casa, ele não conhecia meu pai, não conhecia nada, né, da minha vida, mas ele pegou o violão do meu pai que ele tocava e ele começou a tocar assim, nessa longa... Nossa, na hora. E aí eu comecei a perceber, assim, várias manifestações espirituais completamente diferentes do que aquilo que eu tinha sido ensinado na igreja, sabe? Que quando a pessoa morre, ela vai... pro céu, ou pro inferno, ou pro purgatório, né? E que você não tem comunicação. E ao contrário, eu me sinto muito me comunicando com meu pai. No caixão, meu pai parecia que estava sorrindo pra mim. E assim, é uma coisa que eu não sei explicar, sabe? E aquilo foi mudando a minha forma de ver. Então, meu pai, ele veio se comunicar comigo que algo estava acontecendo. Eu não conseguia dormir à noite, não tinha motivo, entendeu? E no horário que ele teve AVC, foi o horário que, tipo, eu senti aquela coisa da minha alma entrando. E outras experiências que eu tive, que aí me levou pro tarô, que foram coisas também espirituais. Então, o meu romper com a Igreja Católica não tem nada nem a ver com toda essa história do convento e com esse sistema, porque eu entendo o que é espiritualidade católica e o que é sistema também. Sim. Então, por exemplo, quando eu falo da fé das pessoas que vão na Aparecida carregando uma cruz pela estrada fazendo promessa, eu acredito na fé dessas pessoas. Elas estão dando aquilo que elas têm de mais puro. Né? Agora, os sistemas são esses príncipes, essas rainhas que conhecem todos os documentos, todas as coisas. Então, assim, a minha relação com o santo hoje não é a que a igreja fala dessa forma, mas eu acredito na egrégora, eu acredito que os santos, eles se comunicam, são pessoas boas, assim como meu pai se comunica comigo, assim como outras pessoas.
entendeu? Não como... o santo não precisa ser aquele canonizado, sabe? Aquele que a igreja falou, esse fulano aqui é santo. Não. Santo pode ser qualquer pessoa que foi boa na terra, sabe? E o santo também, ele tá num processo de evolução. Então, eu acredito na vida espiritual. Mas no santo, da forma como a igreja prega, não. Eles pregam adorar a imagem. Não. Não? Não. A Igreja Católica não Não é adorar. a Não é imagem. adoração. Não, uma Não, me veneração. explique isso, me explique. Qual é a diferença de Adorar orar somente a Deus. e Porque venerar? venerar, tipo assim, eu tenho uma foto, por exemplo, eles têm as imagens, né? Sim. É uma foto, é uma lembrança. Eu tô vendo aqui a foto de Santa Teresinha do Menino Jesus, ou a imagem dela. É simplesmente uma lembrança, mas eu não posso adorar ela, porque ela não é Deus. Ela é, pra mim, um exemplo de uma cristã que seguiu os caminhos de Jesus de forma Entendi perfeita. agora. Mas eu não posso adorá-la, porque ela não é Mas Deus. por que se eu adoro Deus, por que eu tenho que usar um santo pra me interceder por mim, sendo que eu posso falar direto com Deus? Então, aí é uma coisa doutrinária que a igreja criou, entendeu? Porque precisava dessas pessoas, porque se você for falar, pegar na Bíblia, onde está essa doutrina No dos Antigo- santos, dessa comunicação? Não, acho que... É porque eu fui da igreja evangélica, Aham. então... Na Bíblia... Não, da- então, é isso que eu tô te falando. Não Isso foi... existe. Não tem. Então, Na assim... verdade, eles abominam, né? Isso, adoração. Então, assim, não, mas não é que a igreja católica prega adoração ao santo, não, é uma veneração. É tipo assim, ele é um exemplo de cristão, então se você seguir o caminho dessa pessoa, da forma como ela seguiu, por exemplo, São Francisco de Assis, ele era uma pessoa que ajudava os pobres. Se você tiver a mesma caridade que São Francisco de Assis, você tá seguindo o evangelho, você vai ser um bom cristão. Agora, a questão da intercessão já é mais complexa, né? Porque aí entra céu, inferno e purgatório. Acredita que o São Francisco tá no céu, né? Então ele tá mais perto de Deus do que nós. Então aí se pede a causa para ele, mas para um santo ser canonizado tem que ter os milagres. Então ele não é canonizado só porque a igreja falou assim, esse fulano é bom, não. Tem que ter as provas, né, científicas de milagres. Claro que muitos santos também foram canonizados de outras formas, mas isso é um dos grandes temas que as pessoas contestam na igreja, né? Que o protestantismo, né, que Martim Lutero foi um dos pontos assim que o protestantismo trouxe falando, não, eu não preciso que alguém interceda, eu mesmo vou até Deus e me comunico com ele, e você tem razão, por que eu preciso que o santo vá se eu posso ir? Eu sinto que muitas pessoas adoram a imagem, tipo, eu esqueci agora o nome, mas ela foi achada no Rio. A por Nossa isso que foi Senhora da- Nossa Senhora padroeira. Aparecida. Nossa Senhora Ela é Aparecida. padroeira do Brasil, não é? Isso. Então, as pessoas têm muita imagem dela e eu Sim. sinto que as pessoas oram ali na frente como se Sim. estivesse adorando ela. Sim, aí vai do coração da pessoa, né, porque ali é um milagre, né, que aconteceu, então assim, é muito difícil você pescar um corpo e você pescar uma cabeça, né, Sim. mas é cada pessoa, a forma como você se relaciona e é muito pessoal, né, mas a maioria das pessoas que tem fé é uma fé pura, mesmo que, porque assim, é muito pessoal como você sente, né, não tem como você avaliar. Um exemplo, quando você vai na Aparecida do Norte, tem a imagem dela lá na parede, tá lá, né? E as pessoas fazem filas Sim. pra ver, tipo, sei lá, abaixa, faz Sim, oração, sim, faz sim. várias coisas. Isso pra mim é uma forma de adoração, aquela imagem. Sim, é uma forma de adoração. Só que a igreja em si, como doutrina, ela ensina que jamais adorar nem Nossa Senhora. No entanto, que Jesus é Deus, né? Deus é um masculino dentro da igreja católica. Nossa Senhora, não, ela não é Deus, ela é só a mãe de Jesus. Mas isso é tudo questão de doutrina. Aí já entra num outro aspecto doutrinário criado pela igreja, né? Aí as pessoas acham assim, mas por que existe isso? Foi criado por alguém. Alguém pensou isso. Alguém escreveu isso e isso foi aceito. Então, assim, isso é a doutrina da igreja. Aí é muito pessoal de quem acredita ou não, né? Mas não é bíblico, não tá na Bíblia. Não. Eu não conheço nenhum versículo bíblico que vai falar dos santos, entendeu? A Bíblia, Sim. na verdade, está escrito, acho que em Salmos, que não é pra gente idolatrar imagens. Isso. Só que aí os católicos contestam como? Por exemplo, se você vai no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando Deus mandou construir lá o Templo de Salomão. Ali ele descreve como deve ser construído o templo. Existe a Arca da Aliança e ele fala que ele quer que constroem 2 anjos de bronze para colocar em volta da Arca da Aliança. Então, como mesmo Deus, aí eles contestam, eu não sou mais católica, mas é o que a gente aprendia. Como o mesmo Deus que fala, não construam para vós imagens, né,
né, de ídolos, como que ele manda construir 2 anjos, né? Então, assim, na verdade, não é sobre imagens, é sobre idolatria, que aí é colocar alguém no lugar de Deus. Eu posso ter uma Nossa Senhora Aparecida aqui, mas ela simplesmente representa para mim a mãe de Jesus, que aí você entra num outro tema, porque a Nossa Senhora aparece em vários lugares de várias formas, né? Então, assim, ela representa a mãe de Jesus, eu a venero como mãe de Jesus, ou eu posso adorá-la como deusa. Então, quando o catolicismo interpreta essa questão de ídolos como se fosse adorar outros deuses, mas são interpretações diferentes, né? Sim. Já o protestantismo já olha de uma forma mais, não faça nenhum tipo de imagem. Ou quando Moisés estava, por exemplo, lá no deserto, e aí teve aquela praga das serpentes, e aí Deus falou, constrói uma serpente de bronze, eu não lembro se era a praga da serpente, não lembro qual que era a praga, mas constrói uma serpente de bronze e coloca numa haste bem alta. Todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado. Serpente de bronze não era uma imagem? Sim. E foi o próprio Deus que mandou construir, né? Então, Eu acredito assim. então que assim, é complicado. Dentro da Bíblia existem. A própria Bíblia se contesta. Sim, entendeu? tipo, entre os santos e a Bíblia, os dois foram escritos por humanos. Isso. E vai existir várias Interpretações, várias interpretações. Sim, a Bíblia foi escrita por pessoas, né? Não foi escrito... Porque assim, eu lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu lembro a minha imagem de Bíblia, eu fui numa igreja, tinha uma Bíblia enorme, assim, e tinha protegida, assim, por um negócio de plástico. E eu falei assim pra minha mãe, o que é isso? Ela falou, é a Bíblia, foi Deus que escreveu. A minha imaginação era tão fértil que eu imaginei a mão de Deus, assim, vindo, bem grandona, escrevendo. Então, aquilo ficou gravado pra mim como se aquilo foi Deus que escreveu. E, na verdade, depois, quando eu fui estudar, eu vi que não foi Deus, foi pessoas, foram livros que foram sendo encontrados e depois eles foram agrupados. Quem agrupou esse livro? Nem se sabe quem agrupou. Né? Aí tem o Novo Testamento. Todo mundo acha, por exemplo, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Todo mundo acha que todos eles conheceram Jesus. Não. Eles escreveram depois, acho que de 80 anos que Jesus já tinha morrido. O que eles ouviram falar. Sim. Então, e tem outros evangelhos apócrifos que foram retirados. Então, assim, você acha que as pessoas mais comuns sabem disso? Não sabe. Então, a fé delas é verdadeira. E uma coisa que a gente tem certeza é que eu conto, vamos supor, pra Daisa, que meu tênis, eu perdi um tênis meu. Aí a Daisa já conta pra você que eu tava correndo e perdi meu tênis. E vai indo. Então, a gente nunca vai saber o que é o real da Bíblia. Sim. O que é o real. A gente colocou, idealizou a perfeição da Bíblia, de Deus, em algo que nem todo mundo acha que Deus é aquele Deus lindo, branco, dos olhos azuis. Europeu. Foi criado pelos europeus, né? Não existe. Não. O que eu entendo, né? É que Deus, o justiceiro, é do Antigo Testamento. O Deus de amor é do Novo. Que aí vem Jesus. Uhum. Pra mim, a separação ali. Na verdade, ali no Evangelho tá escrito assim, Jesus falando, eu não vim pra apagar a lei, eu vim pra aprimorá-la, né? Eu não vim pra abolir o que foi escrito, eu vim pra aprimorar. Mas aí veio o Deus de amor. No entanto, que você pega os 10 mandamentos, por que Jesus resumiu em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Exato. Porque se você pega os 10 mandamentos, tá ali, primeiras ações para com Deus e depois para com o próximo. Então, é muito simples. Se você quer ser um adorador, só seguir isso. Por que a gente cria um monte de leis? É só amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você falou muito bem, porque se você seguir o primeiro, tá ótimo, mas se você seguir o segundo, você não vai trair, você não vai mentir, você não vai fazer nada, porque você vai estar amando o outro como isso, porque eu não quero que ninguém me mata, que ninguém me traia, que ninguém me roube. E não vai fazer com o outro. Então, você percebe? E às vezes a gente cria tantas doutrinas, tantos dogmas, tantos caminhos, e que, na verdade, acabam nos fazendo perder da direção, né? E falando assim de estudo, quando você entrou no convento, você estudou? Como é que foi essa parte? Na verdade, não. Eu entrei no convento. Como foi sua rotina? Conta aí. Não, a gente entrava no convento, mas não fazia faculdade. A gente tinha períodos de formação ali dentro, mas da própria doutrina, né? Do carisma carmelitano e de coisas da igreja, pelas próprias irmãs. De vez em quando a gente participava de retiros ou de formações em lugares fora, mas assim, não tinha muito conhecimento, não. Assim, eu acho que a formação das irmãs, com a cabeça e conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu adquiri mais conhecimento depois que eu saí do que quando eu estava lá dentro, né? Tudo isso que eu sei hoje, eu fui buscando depois, porque lá era muito limitado. Os livros, eles eram escolhidos pelas formadoras, a gente não tinha liberdade. Código do Direito Canônico, um dos livros mais importantes da igreja.
Não se podia ler, era proibido. Então, tinha livros que eram proibidos. Se você quisesse ler alguma coisa na área de humanas, psicologia, você não podia. Você era tratado como uma criança, sabe? Como se você não tivesse capacidade intelectual. Pouquíssimas estudavam, né? E falava assim, você só vai estudar se o que você vai fazer tem alguma serventia para a congregação. Não existia assim, eu gosto de psicologia, posso estudar psicologia? Não, não existia isso. Você estudaria se precisasse, se você fosse considerada adequada para a vaga. Pra depois ser mandado embora e não ter nenhuma qualificação. Isso! E aí você receber R$365 durante 12 meses para reconstruir a sua vida depois de 22 anos de doação. Eu pergunto isso porque na minha cidade, né, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma experiência que um padre foi ser diretor lá da minha escola. E eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, nem de estudar, nem nada. Sim. E ele falou sobre eu entrar para um convento, porque eu ia estudar, eu ia ter um lugar para morar, ia ter uma estrutura. Então, eu percebo agora, você falando, que... Tem congregações que trabalham com educação, então elas estimulam o estudo. Por exemplo, as salesianas, elas têm escolas. Então, a maioria das salesianas estudam pedagogia ou educação social... como é que fala? Assistência social, né? Então, assim, tem congregações que estimulam o estudo. Mas você percebe que ele estava oferecendo uma vaga para você, tentando... como é que eu posso dizer? Não porque ele achava que você tinha uma vocação religiosa, mas simplesmente para você ir lá estudar, né? Porque eu era, tipo, carente Isso. nessa parte. Então, mas ele deveria ter falado assim, não, você tem direito a isso, então eu vou te ajudar a reconstruir sua vida, você não precisa entrar no convento para isso. O que eu posso fazer por você? Não seria mais o correto? E te dar a oportunidade de você escolher o seu caminho? Porque talvez você não queria ser freira, mas você poderia ter entrado nesse condicionamento só para sair da situação difícil de vida que você estava. Eu entraria, então. Mas eu gostaria de aprender outros idiomas, eu já ia querer estudar muito, eu ia ser muito interessada. Então, mas o seu foco era no quê? Era estudar, você queria evoluir como pessoa, Isso, não é? Não ser freira. E não ser freira, só que ali dentro você estaria condicionada a uma formação religiosa, você teria que entrar dentro dos votos. Você tá entendendo? Eu não sei se eu ia conseguir por causa dessas outras partes. Mas ele, como padre, ele não poderia conseguir uma congregação que tinha uma faculdade. Eu não sei qual cidade que você era, se tinha congregações com faculdade. Porque as escolas mais caras são as católicas, gente. São as escolas religiosas. Mas não poderia conseguir uma bolsa para você ali? Por que você tinha que dar a sua vida? Você percebe que é uma troca? Ele estava te comprando com algo? Mas eu acho que eu estaria disposta a dar pelo menos até uns 22 anos, talvez, da minha vida. Mas aí se você tivesse entrado numa congregação como a minha, como estaria o seu psicológico? Você já pensou? Amiga, se eu tivesse caído igual na sua, acho que eu tinha saído na primeira semana. Pode ser, não sei. Eu não era tão inocente quanto você. eu percebia um pouco mais rápido, sabe? Eu era muito inocente. Muito inocente. Ela entrou pensando que ela ia fazer porque caridade. Ela contou do panfleto, sim, entendeu? Mas a minha visão nunca foi essa. Nunca... Não, então, você tinha um objetivo, você queria estudar. Eu já não, por exemplo, quando eu tava saindo do convento, a Mari queria me mandar pra França. E aí eu saí do convento e falei assim, não, eu não vou pra França, eu não vou... Olha a minha inocência, eu não vou viajar com o dinheiro das irmãs pra fora do país, eu não acho justo. E ela queria porque eu trabalhava com teatro, né? E ela, pra mim não sair, ela queria me comprar. Aí ela falou, aí você vai pra França, você participa do Festival de Avignon. A Festival de Avignon de teatro é um dos maiores do mundo. Então vai todos os artistas do mundo pra participar desse festival lá. E eles fazem apresentações, eu não sei se é durante um mês, mas é uma coisa muito grande. E aí eu, na minha inocência, falei, não, jamais eu vou usar as irmãs, tanto pra fazer teatro no Festival de Avignon, como pra ir pra França. Se fosse hoje, eu teria aprendido a falar francês. Mas por que eu não quis também? Porque eu chegava lá, aprendia o nosso passaporte, aprendia o nosso documento, eu não sabia quando que eu ia voltar pro Brasil. Então tinha essas condições também, né? Mas tudo era uma troca, entendeu? Sim. Não era porque ela queria me ajudar, porque se ela quisesse me ajudar mesmo, ela teria me ouvido, ela teria compreendido o meu ponto de vista, né? Não teria me punido das formas como ela me puniu por conta de tantas coisas que as irmãs falavam. Não podia respirar. Você não podia respirar. Liberdade de expressão. E eu tinha muito talento, sabe, assim, na questão artística. Sempre me destaquei. Então, assim, isso gerava muito conflito, muita inveja. Falava assim, essa menina é vaidosa, não sei o quê. Que nem você falou do exorcismo, né? Eu fui exorcizada por causa de maquiagem de palhaço. Sério? Até esqueci de te contar aquela hora que você estava falando, porque eu fui para um outro âmbito. Mas eu tinha um projeto que chamava Circo da Verdadeira Alegria. E a gente pintava o nosso rosto de maquiagem de palhaço. E aí as irmãs começaram a falar que eu tava vaidosa. E aí eu tive que passar por uma oração de exorcismo na capela, segurando a cruz, olhando pro Santíssimo, e falar, eu renuncio a toda a maquiagem de palhaço. E aí eu falei assim, Jesus, se eu tiver contaminada pela maquiagem de palhaço, eu renuncio. Mas se eu não tiver, eu continuo com a minha arte. Então, assim, olha que absurdo.
E aquilo era maquiagem de palhaço mesmo, era tinta, sabe? Tinta. Então, assim, só que elas não conseguiam, muitas, não todas, né? Mas muitas não conseguiam lidar com esse meu lado, né? Que eu criava esses projetos. Então, assim, era muito complicado mesmo. Mas eu passei por isso. E como que você decidiu sair da congregação? Aham. Foram vários processos. Foram 3 anos tentando sair. Só que toda vez que eu tentava sair, era um monte de pessoas falando que não, que eu tinha vocação, que eu tinha um chamado, que aquilo que eu estava passando era tentação, era Satanás. E aí fui para casa de psicólogo. E aí foi. Aí eu não queria fazer votos perpétuos. E eu tinha um diretor espiritual que ele era muito bom, muito humano. Só que ele falou assim para mim, ele conhecia a congregação muito de perto. Ele falou assim: Bruna, se você não fizer votos perpétuos, a madre vai me culpar, porque ela vai saber que eu te aconselhei a não fazer, e ela vai proibir você de ter direção comigo. Então, você tem que escolher entre fazer votos perpétuos e ter direção comigo, ou parar de ter direção comigo. Aí ele falou, quando você for fazer votos perpétuos, você não faz pensando na congregação, você pensa no seu coração, faz você e Jesus. E aí depois, se você quiser, você pede dispensa. Então, aí quando eu fiz votos perpétuos, eu não fiz querendo fazer, mas eu fiz porque ela não aceitava, né? Porque era um escândalo. Aí a Bruna não vai fazer votos perpétuos, né? Porque eu tinha um bom relacionamento com a maioria das irmãs. Eu não tinha um péssimo relacionamento. Nunca tive nenhuma briga dentro do convento. Com tudo isso que eu tô falando, eu nunca tive uma discussão com nenhuma freira. Eu nunca fui assim de... Hoje que eu tô assim, que pego e falo pá, mas na época não. Eu só chorava, tudo eu chorava. Parecia uma bebê chorona, entendeu? Deus. Só chorava, sabe? Era muito limitada mesmo. Acho que essa força que eu tenho hoje foi fruto de tudo isso, sabe? De tantas vezes que eu fui silenciada, que hoje eu tenho muita necessidade de falar. Mas aí vinham os psicólogos, né? Falando não, as pessoas falando, as irmãs que eu gostava, não, você tem vocação, fica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que aí quando ela mentiu realmente, diretamente pra mim, porque assim, ela fazia ações, a Madre Superiora, ela fazia ações que eram coletiva, quando foi uma coisa pessoal comigo, aí eu falei assim, não tem sentido eu estar aqui, porque eu li os documentos da igreja, e um dos documentos falava assim, toda religiosa tem que olhar para o seu fundador, a fundadora da minha congregação era ela, eu falava, eu não acredito nessa mulher, eu não quero ser igual a ela. Se ela morrer e quiserem canonizar ela, eu vou falar que ela não é santa, porque eu não vou mentir. Então, ela não é um exemplo para mim. Eu falei, então não tem sentido eu estar nesse lugar, porque toda essa proposta que ela faz não é o que eu acredito. Então, eu fui fiel à minha consciência, sabe? Mas respaldada pelos documentos da própria igreja. Porque aí tinha um catecismo da Igreja Católica que falava assim, a consciência do homem é o seu sacrário, né? A sua parte mais sagrada. E eu levo isso muito a sério. Então, foi isso. Foi a partir da mentira dela. Eu via todo... Eu não reconhecia o sistema. Eu me incomodava com o sistema. Eu entendia que tinha algo errado, mas eu não sabia discernir o que era aquilo. E aí, a partir disso, eu falei, chega, não aguento mais viver. Eu era muito magra, eu era um palito de magra, sabe? Eu só chorava, não tinha felicidade, não tinha prazer em nada, eu tava em depressão. Mas em nenhum momento você discutiu com ela, Nunca. mesmo sabendo que ela tava mentindo. Nunca discuti com nenhuma irmã. Com nenhuma. Nunca. Discuti depois, né? Com essa reunião. Sim. Mas lá dentro, nunca. Você falou várias vezes de INSS, de uma Sim. ajuda que elas dão quando sai, né? Vocês eram remuneradas lá? Não, Era nenhum tudo, momento. nenhum Tudo momento. não, a gente vendia e já entregava o dinheiro pra superiora. Não existia, eu não sabia, quando eu saí do convento, eu não sabia comprar. Eu tava com vontade de comer lanche, eu não conseguia entrar no bar, na lanchonete pra pedir um lanche, eu não sabia fazer isso. Você perde tanto, a gente era tão opressiva a nossa vida, que a gente não sabia que roupa vestir. Eu não sabia como me vestir. Eu lembro que a irmã cortava o meu cabelo Chanel, né? Eu nunca gostei de usar o cabelo curto, porque a gente tinha que cortar o cabelo. A gente usava véu. Nossa. E aí um dia a irmã cortava o meu cabelo do jeito que eu queria. E como eu sempre queria sair, eu sempre deixava o meu cabelo crescer um pouco mais. Então toda irmã que deixasse o cabelo crescer um pouco mais estava em crise. Aí essa irmã que eu falei que virou madre, ela foi cortar meu cabelo, não deixou a irmã cortar meu cabelo, falou que todas as irmãs da casa estavam proibidas. Ela erguia o meu cabelo assim, ela picotou meu cabelo inteiro. Fiquei parecendo o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Misericórdia. Porque ficou assim, arrepiadinho, né? As irmãs falavam, você tá parecendo o Nino. Beleza. Aí eu falei assim pra ela, tá bom, nenhuma irmã vai cortar meu cabelo, mas você também não vai. Aí eu cortava meu cabelo no banheiro, sozinha. Quando eu fui embora do convento, meu cabelo tava tudo torto, porque eu fazia isso aqui, ó. Eu juntava e ia picando. Mas por que vocês têm que cortar o cabelo? Porque a gente usava véu. E também por vaidade. Porque, assim, cabelo comprido é sinônimo de vaidade. Então, a gente não tinha, tipo, creme pra passar no cabelo. A gente passava um shampoo barato. Pode se depilar ou não? Também Na não? minha época, não. Só debaixo do braço, né? Mas na perna não tinha costume. Hoje eu acho que elas fazem. Tem congregação que faz. Mas não podia. Não podia nada de vaidade. Nada. Absolutamente nada. A gente não podia usar nem desodorante com cheiro.
Tinha que ser sem cheiro. Tomar banho era de balde, na menstruação era toalhinha, pano, só usava absorvente se fosse fazer alguma coisa fora, era muita coisa. E como era a rotina assim dentro? Que horas vocês acordavam? 5h30. 5h30 da manhã, aí ia pra capela rezar, tomava café, ia pros trabalhos, voltava tarde, tinha os momentos de oração, jantava, ficava um pouquinho de recreio, depois ia rezar e dormir. Quando você fala trabalhos, é tipo vender a balinha lá, o biscoito. Depende, cada um, que nem as noviças, as postulantes e aspirantes nessa fase de formação, elas faziam um biscoitinho e vendiam, um pãozinho. Aí tem algumas irmãs que trabalham em paróquias, tinha ajuda à igreja que sofre, que era tipo um escritório, as irmãs trabalhavam. Então, cada irmã tem um trabalho, né? Tem as irmãs que trabalhavam nos lares. Então, tinha vários tipos de ofícios. Algumas que ficavam dentro de casa, cuidando da casa. Cada uma era destinada para um caminho. E se você não quisesse fazer o trabalho? Não existia isso. Não existia. E aí você era designada. Você não escolhia o que você queria fazer, você era designada. Não existia vontade própria. Se você falasse, não quero fazer isso aí, que você fazia. E a madre, o que é que ela fazia nesse tempo? Ela? É. Ela acordava a hora que ela queria, mas ela já tinha idade, mas ela acordava a hora que ela queria. Na mesa dela tinha um monte de coisa gostosa pra ela comer, ela tinha uma geladeira separada, ela tinha polenguinho, iogurte, tudo, coisa que a gente não tinha, porque a gente ganhava coisa da doação da padaria. Sabe quando a padaria tira o que não pode vender e vai jogando numa caixa? Era isso que a gente comia. Era uma padaria super famosa aqui de São Paulo que doava isso. Aí a gente pegava aquela caixa cheia daquelas coisas, misturava e tinha que separar, e era o que a gente comia. Enquanto a Madre comia as filé mignon, ou carcaça de frango, deixando bem claro que eu não tenho nada contra comer carcaça de frango, porque pessoas falaram assim, né? Ela falou sobre carcaça, que fresca, tem gente que passa fome. Não é sobre isso, é sobre a diferença na alimentação, né? Que ela podia comer coisas caras e nós não podíamos, sendo que a gente trabalhava e trazia o dinheiro para dentro do convento. Então, assim, na minha época, não sei hoje, mas na minha época a nossa alimentação era muito defasada e a gente ganhava também doação dos hortifrutis. Então a gente cortava o que estava podre e comia o que estava bom. Aí esses dias eu estava vendo uma entrevista que falando, não pode. Não pode, falou assim, se tiver um negocinho, aquilo ali é só uma ponta por dentro. Eu falei assim, meu Deus, a gente podia ter tido uma intoxicação alimentar. Teve uma irmã que pegou uma bactéria nos olhos, porque ela mexia com aquilo e ela pegou, ela ficou, foi, gente, é cada coisa. Então, assim, naquele momento, hoje eu tô falando daquele momento, porque hoje elas mudaram muitas coisas também na estrutura delas. E a Madre era tratada como a rainha. Total. Os talheres separados, ela era servida francesa, então ela sentava pra comer. Eu nem sei o que é servida francesa. É assim, ela sentava pra comer, aí tinha a fruta dela, já tava descascada a laranja dela, ela comia a fruta. Quando ela acabava, ela tinha um garfinho, ela batia assim. Aí vinha, retirava a fruta e dava a comida. Isso, desse jeitinho. Aí retirava e colocava a fruta na comida. Aí ela comia a comida, ela batia, retirava a comida, vinha a sobremesa. Então ela era servida assim, né? Todos os dias. Mas, amiga, então tinha isso daí pra mim já é idolatrar, sabia? Mas era uma idolatria mesmo. A gente idolatrava. Ela chegava de viagem da Europa, a gente tinha que estar na porta do convento esperando ela cantando, batendo palma. Tinha que escrever música pra ela. Tinha que escrever música pra ela. Eu tô chocada. Não pode adorar a Sandy Júnior, mas pode adorar a Madre. A Madre. É muita hipocrisia. Sim. Será que ainda dá tempo de ser Madre? Aí você vai ter que entrar pra uma congregação e ser eleita. Ou fundar a sua. Aí você já chega de Madre e já tem as suas recrutas. É que é uma vida muito boa, né? Tem algumas gente, que são boas. Eu tô chocada. Existe um livro chamado Véu do Silêncio, que foi escrito por um fotógrafo do Papa Francisco. É um livro atual, até eu fiz uma live falando sobre ela. E lá tem várias denúncias contando histórias de convento. Então não é só na que eu estava, mas em tantas outras. Vários. Falando de relatos, por exemplo, na Europa é muito frio, né? E aí tinha freira que não tinha nenhum casaco, passava frio no inverno da Europa. E quando foram abrir o armário do superior, era um monte de casaco de pele. Ela tinha vários. Então, ali no livro, relata isso. Então, assim, é triste, sabe? Você olhar pra isso, mas é uma realidade. E, assim, tem os perfis. Então, hoje, com tudo isso que eu tô falando, eu observo os perfis da congregação. Então, quando você vê uma congregação pulando, assim, que nem Chiquitita, já fica meio desconfiado, entendeu? Porque é que nem Chiquitita, né? Porque tem aquele hábitozinho, aquela roupinha que eu usei, né? Aí estão lá batendo palma, pulando, cantando, sorrindo. Gente, aquilo ali é totalmente propaganda vocacional. Realidade da vida religiosa não é essa. Então, assim, se alguém quer entrar pro convento, não tô dizendo que não deva entrar, como ontem uma mãe me ligou, desesperada, minha filha quer entrar no convento, fala com a minha filha. Eu falei, eu não posso fazer nada. Eu falei, eu posso até conversar com a tua filha, mas ela de maior de idade, se ela quiser entrar, ela precisa pagar pra ver. É tipo uma mãe que não gosta do genro, né? Mas a filha quer casar, meu. Eu falei assim, é a mesma coisa. Eu falei, só que aí ela me mostrou a congregação, eu falei, desculpa, o perfil igualzinho a que eu estava.
Falei assim, é igualzinho. Aí quando fui ver, tava lá o Frei, lá no meio das freiras, né? O Frei que eu tô falando, aquele que eu falei. O famoso Frei. Tava lá. Eu falei, tá vendo? Ele tá aí, ó. Mas só que assim, eu vou observando. Eu acho que eu queria até fazer um estudo. Porque aí eu conheço várias, aí tem outras congregações, não. As irmãs salesianas mesmo, eu acho que elas são mais sérias, elas têm um foco melhor, sabe? Como eu trabalhei com salesianos, eu fui vendo o outro lado de outras congregações. Então, eles têm um foco mais na formação, no estudo, no conhecimento. Eles olham mais pro lado social. Não que sejam perfeitos, mas eu acho que eles têm mais equilíbrio. Então, assim, eu acho que... Eu queria fazer um estudo, acho que eu vou até fazer, sabe? Assim, pra ajudar as pessoas. Ótimo. Porque é o perfil, né? A dica, então, que você dá para quem quiser ser freira, padre, é estudar bem a congregação que vai entrar. Com certeza. Eu acho não só estudar, mas questionar. Eu acho que você tem que entrar com questionamento. Porque, assim, quando você chega lá, já tem toda uma coisa produzida. Existe uma propaganda vocacional totalmente. É coach, gente. Coach já não vem com um discurso todo produzido. Sim. E aí ele não vai introduzindo na sua cabeça, pauta por pauta. Ele vai, gente. É essa a realidade. A vida religiosa é a mesma coisa. E muitas entram por vulnerabilidade. Se você vai olhar o perfil, agora que eu tenho uma outra mente, eu só fico observando, eu falo assim, ó, fulano assim, assim, assim. Às vezes meninas carentes, por exemplo, você não tinha condições, você era o perfil, entendeu? Então ele foi ali, ó, tentar ganhar você. Te juro, ele me chamou na sala da diretoria e falou. Eu falei, não é uma boa ideia. Então, você tá sendo um exemplo claro disso. Se eu ficar aqui na minha cidade, eu vou ser burro e pobre. Mas você não poderia ser inteligente e conquistar tudo sem precisar ter que entrar pro convento, porque você não teve esse despertar, você não teve esse desejo a partir de você. Você entende? Foi uma coisa que foi colocada no seu caminho. Só que Deus, de certa forma, quis que eu tivesse outra vida. Porque aí eu saí daquela sala, eu pensei, mas eu disse, eu não quero ser freira. Tá vendo? Você queria estudar. Eu só quero estudar e tem outros jeitos. E aí, acabou que eu não estudei e rodou a vida aí, virei empresária, outras coisas. Mas aí eu te falo que as pessoas, às vezes, elas se prendem muito na questão de um diploma. Tem pessoas que têm diploma que não têm capacidade nenhuma. E tem pessoas que não têm, porque o que forma a gente é a vida, né? A faculdade também é um sistema, se você for parar para pensar. Você só pode ser dessa profissão se você tiver aquele papel. Mas tem muitas pessoas que são muito melhores sem um papel, que não tem um papel. Porque antigamente as profissões, como que elas eram ensinadas? Pelas famílias, de pai para filho, né? Depois que foi existindo o sistema... Na real, eu acredito que a vida inteira nossa é um sistema. Isso. A gente vive em... Tudo que a gente vai fazer tem um sistema. E também você é muito jovem, você tem uma vida pela frente. Então você pode estudar agora o que você quiser. Você é uma empresária. Então você está aqui se comunicando com o mundo. Você está entendendo isso? Então você foi muito mais além do que, por exemplo, não sei o que você queria ser. Você tinha algum sonho naquela época do que você queria ser? O meu único sonho era não ter uma vida igual da minha família e ter minha casa. Eu consegui com 20 anos e aí eu tive uma crise existencial, porque... tinha acabado todos os sonhos, que a gente não pode viver sem ter sonhos, tá, gente? Sim, com certeza. A gente sempre tem que ter trabalhando isso, porque quando a gente consegue, acabou. E aí, com 22 anos, eu fui descobrindo a internet. Eu continuei ali tendo vários negócios, tive restaurante, eu já vendi produto para salão de beleza, eu já fiz tanta coisa. Só que aí eu descobri a internet. Quando eu descobri a internet, aí, pá! Expandiu assim. E aí, você falando isso, eu questiono. Olha só, você me fez a pergunta, né? O que me fez sair. Eu acho que o que me fez sair, eu reformularia a minha resposta, porque eu não tinha mais sonhos. Eu olhava ali dentro, eu não via nenhuma perspectiva de vida pra mim. Porque tudo que eu olhava ao meu redor era só tristeza. Era só tristeza, decepção. Então, assim, é isso que você tá falando. Quando a gente perde os sonhos, eu acho que a depressão, ela é isso, né? Você não sonha, você não projeta mais. Você tá parado ali dentro daquela situação e nada à frente, você não consegue vislumbrar nada à frente. Então, você para a sua vida, né? E é isso, mas você ainda tem uma vida pela frente, então você não sabia o que você realmente queria ser, mas você foi tantas coisas e isso te trouxe uma bagagem tão grande e hoje você está comunicando isso para tantas pessoas, né? Exato. Que talvez passaram pela mesma situação. Eu acho que foi maravilhoso que você não foi freira, de verdade. Talvez você não estaria falando, a gente não estaria se falando aqui, talvez você estaria lá pro outro canto sendo freira. Não, mas você disse que você era mais esperta que eu, né? Então ou você não ia talvez nós duas estaríamos aqui debatendo o assunto com mais bagagem, né? Porque aí eu teria meu ponto de vista. Sim, sim. Mas você tem o seu, porque você teve essa experiência mas de ter sido... Mas eu teria de dentro. De dentro, sim, sim. Mas você tem uma experiência que eu não tive, porque você recebeu uma proposta, né?
sem ter tido desejo de ir. E já diferente de mim, eu tive o desejo, né? Você de ir. que procurou. Isso, eu tive o desejo. Então, assim, pra mim foi uma frustração. E eu sou uma pessoa que quando eu me entrego em algo, eu me entrego plenamente, sabe? Eu não consigo fazer as coisas pela metade, sou muito intensa, né? Sou leonina, com sol, lua e ascendente leão. Então, você imagina, sou 3 leão. Então, assim, eu sou muito intensa, então eu não conseguia viver pela metade. E isso foi uma experiência muito difícil. Até hoje eu ainda, às vezes, pergunto, por que eu tive que passar por isso? Eu queria só viver uma vida comum. Talvez foi sabe? Pra hoje você tá aqui falando sim, não, eu tenho sobre certeza que esses problemas. sim. É que às vezes eu só queria ter uma vida comum mesmo, mas não dá, então a gente vai como dá, né? Aproveitando, falando dessa Sim. transição que você Sim. teve de vida, você falou que foi quando seu pai faleceu que você pediu para Deus te mostrar que foi tinha no algo início. sobrenatural. E aí você estava fazendo o que naquele momento da vida, assim, questão profissional? Naquele momento, eu tinha saído do meu emprego, tinha me frustrado, porque assim, desde que eu saí do convento, eu sempre trabalhei em congregações religiosas, em obras sociais. Então, eu saí desse projeto, pedi as contas por conta de sistema. Por conta de tudo isso que eu tô falando, que era sempre o dinheiro, eu fazia teatro. E lá onde eu fazia teatro, eles vendiam a peça para os pais das crianças que eram pobres. E eu não aceitava, então comecei a questionar e pedi minhas contas sair. Então, assim, eu estava fazendo oficinas, eu era oficineira só de teatro nas obras sociais lá da região. E estava muito perdida na vida, financeiramente bem lascada, só que eu não podia falar para minha família, eu não tinha coragem, porque meu pai estava doente, como que eu ia pedir ajuda pro meu pai? Então, eu estava financeiramente ferrada, estava trabalhando só de oficineira e passando por várias dificuldades. Meu pai morreu, aí eu achei que a vida fosse melhorar, né? Aí veio a pandemia, aí eu perdi até as outras oficinas que eu tinha. Aí, como eu costuro, eu fui fazer máscara para vender. Aí eu vivi de máscara, que eu fazia, e da auxílio emergencial do governo. E fui pro interior, pra casa da minha mãe, fiquei uns 3 meses lá. Aí depois surgiu a proposta de eu voltar de eu trabalhar nessa obra social, que eu fazia oficina, como eles gostaram do meu trabalho. Aí eu fui trabalhar e fiquei trabalhando na obra social. Só que aí eu fui me deparando com várias realidades da minha vida. Com pessoas que foram entrando no meu caminho, que a gente foi conversando sobre espiritualidade. Eu conheci uma pessoa que eu comecei a conversar muito com essa pessoa sobre outro lado da espiritualidade e a gente começou a partilhar. Eu comecei a falar das minhas experiências e ele falou da dele e aí a gente começou a partilhar e isso me mostrou um outro lado. Eu comecei a pesquisar, estudar. E aí foi quando eu entrei no tarô. Só que o tarô tem a história também dentro do convento, porque tinha uma irmã que era amiga minha, que ela é de família cigana. E aí lá dentro do convento, um dia ela falou assim pra mim, você sabia que quando eu li a carta, eu descobri que o meu pai traía minha mãe nas cartas? Chocada. Aí eu falei assim pra ela, mas as cartas são verdadeiras? Ela falou, é. Aí eu falei sim, aí aquilo ficou na minha mente. Aí sempre quando eu via elas, que eu tinha oportunidade, eu falava assim, lê as cartas pra mim, mas ela nunca quis, né? E aí depois dessa experiência que eu tive, dessas conversas, desse olhar para um outro lado, também sobre o tarô, que essa pessoa me falou do tarô. Aí um dia eu tava indo pra praia e aí apareceu lá no YouTube, leitura de tarô pro signo de leão. Falei, vou ouvir esse negócio. Aí eu botei lá e vim ouvindo, tava congestionamento, não tinha nada pra fazer. Aí, de repente, aquela taróloga começou a falar sobre a minha vida. Ela falou tudo que eu tava vivendo. E ela falou assim, aconteceu 3 meses atrás. Ainda ela falou do passado. Chocada. Ela falou do presente e ela falou, vai acontecer isso no futuro. E aconteceu. Igualzinho. Aí eu falei assim, não. Ela falou até a data. Ela falou datas. Meses, né? O período do mês. Aí eu falei assim, não, esse negócio aí. Aí eu comecei a ouvir várias leituras de tarô e eu fui vendo, assim. Aí um dia eu tava na minha casa, ouvi uma voz, compra um tarô. Aí eu falei assim, já que a gente mora na mesma casa, eu falei assim, já que eu quero um tarô. Era dia 26 de dezembro. Imagina, depois do Natal, era uma segunda-feira, eu falei, eu quero um tarô. Aí eu comecei a pesquisar a loja de tarô. Aí eu falei, qual tarô que eu compro? Nem sabia nada. Aí eu pesquisei lá, tarô de Marcelle, que é o mais difícil. Fui lá e comprei um tarô. Aí parece que eu já sabia tudo. Aí comecei a estudar. Aí aquilo veio na minha vida de uma forma que mudou a minha vida. Eu comecei a fazer para as pessoas ao meu redor. E aí eu comecei a ter atendimentos. Aí eu comecei a atender as pessoas online. Começou pessoas a me procurar. E aí eu fui mergulhando nesse universo e tô aqui até hoje, cada vez mais profundo. Olha, Nossa, que muito legal. legal. Isso é muito legal, porque assim, isso mudou, isso me curou de várias coisas na minha vida, ajudou a minha vida e me proporcionou ajudar as pessoas, porque no convento era o que eu amava fazer, eu amava atender as pessoas. Só que aqui fora eu não conseguia fazer isso de uma forma, e o tarô, ele me proporcionou isso, então foi assim que eu mudei a minha vida, mas com muito estudo ainda muito, gosto muito de estudar, e assim, não só o tarô, o baralho cigano e outros oráculos, né, eu atendo com vários oráculos, hoje eu trouxe aqui o tarô, mas foi assim, então aí eu comecei a olhar outras realidades de vida
vida da espiritualidade, comecei a olhar o sagrado feminino. Aí eu fui entender o quanto as mulheres, né, elas sofrem, como nós mulheres sofremos por causa do patriarcado. Fui me abrindo a essas pautas e hoje eu me considero de espiritualidade livre. Então eu não tenho nenhuma religião. Eu estudo religiões e eu me conecto com a natureza. Então eu acredito que Deus, ele está ao nosso redor aqui e ele está em tudo, né? Sim. Eu não preciso de templos, Ele está em todo lugar. sabe? É o Deus de Spinoza. Sim. Aí hoje eu sigo o Deus de Spinoza, é essa filosofia, e eu me sinto muito feliz por isso. Mas aí, de repente, também eu vi, assim, todo o conhecimento que eu adquiri na minha vida em relação a olhar as religiões. Aí eu falei assim, não, preciso falar sobre isso também, né? Eu acho que eu posso falar sobre isso. E aí eu tô aqui. E vindo pra cá, né, você falou que deu uma olhadinha Sim. nas cartas pra gente, já pro Podmude. O que é que saiu aí pro Então, quando eu Podmude? vim, quando eu tava vindo pra cá, né, eu tava assim um pouco nervosa, porque eu sempre fico ansiosa, né? Eu falo, meu Deus, vou lá mais uma vez falar, né, com as pessoas. Mas aí eu falei, não, eu vou me conectar. E a gente veio ouvindo mantras, e aí depois eu peguei o tarô, falei, eu quero que me dê cartas para esse momento. E aí eu tirei, e uma das que saiu, né, foi a Roda da Fortuna, que é um arcano maior. Então, aí o arcano A Roda da Fortuna fala muito sobre transformações, né? Sobre colheita, né? Vocês estão num período, não sei o que vocês plantaram, mas Espero é uma que não carta... seja coisas ruins. Você plantou coisa boa? Plantei, Então amiga. você vai colher. É isso. Mas é uma carta positiva, porque Sim. com ela veio várias, não veio só ela, veio a estrela. E como a gente veio, você falou assim, você pode falar da espiritualidade. A estrela é sobre isso, conexão, espiritualidade. Então, assim, todas as cartas que eu tirei umas 5. Todas vieram muito positivas, falando do crescimento, né? Aí, Então, é sobre bom. isso. E assim, isso é você se conectar também, né? Você acreditar, é você receber, é você manifestar na sua vida, né? Que nem você falou, Santos. Não, eu acredito em egrégora, eu acredito em energias que potencializam a força e a luz. E a numerologia, você acredita? Acredito, mas eu não sei, tipo, eu não trabalho com numerologia. Quero estudar, mas eu ainda não estudei numerologia. Eu fiz a minha e, tipo, é muito real tudo. Que Sim. Eu quero Você estava fazer. falando sobre o tarô, que você Sim. viu. Quando eu fiz a minha numerologia, foi tudo, desde Sim. relacionamento, até financeiro, até emocional, tudo Tudo saiu. certinho. Sim. Mas você fez numerologia ou você fez mapa astrológico? astral. Numerologia. Numerologia, Trabalhei. pelo numerologia mesmo? É, data de nascimento, mês, horário. Então, mas não foi o... Não foi mapa Mapa astral, não? Não, numerologia. Então, eu gosto de numerologia desde a adolescência. Quando eu entrei na igreja, falaram que era tudo pecado, aí eu pulei fora. Mas eu amava astrologia, numerologia, tudo que eram essas coisas. Era o meu caminho, né? Mas eu não Sim. estudei ainda. Gosto, mas não estudei. Então, não tenho como falar pra você sobre, né? Eu estudo mais o tarô. Mas tem gente que trabalha numerologia junto com tarô. Sim. Então, é uma coisa que eu ainda tô adquirindo conhecimento. Eu tô indo mais agora para os cristais, eu gosto muito. E pras ervas, pras plantas medicinais. Eu quero muito estudar isso. Então, eu tô focada mais nisso. Mas eu gosto muito. Aproveitando que você tá aqui, amiga, vamos tirar umas cartas pra gente. Vamos tirar. Pra gente saber o que vai acontecer na nossa vida amorosa. Meu Deus. Eu quero muito saber da minha vida amorosa, da profissional. Da vida E você, profissional e Luiz? amorosa. É. Também. Mas da aí eu tenho que tirar profissional. um pra cada um, né? Porque Isso. não tem como tirar pros dois juntos. Isso, Peraí, vamos deixa eu só fazer. organizar aqui. Agora a gente vai fazer um tarô aqui, gente. Eu nunca fiz. Eu É a tô primeira vez. animada. Eu já fiz 2 vezes. Duas Você vezes. já sabe mais ou menos como é que é, né? A gente vai fazer um tarô assim de uma forma mais Básica, né? Bem né? Só básica. pra ver assim como que tá o seu momento, porque assim, na leitura eu gosto de trabalhar com tarô como instrumento de autoconhecimento. Então assim, eu busco trazer esses elementos quando eu vou fazer com o meu consulente. Então a gente vai aprofundando várias situações, né? Mas hoje eu vou tirar 3 cartas pra sua vida Amorosa e profissional. Não, tem que ser uma de cada vez. Tá Porque bom. vai que a amorosa tá boa e a profissional não tá. Só amorosa, então. Vamos só amorosa primeiro. E, gente... Vamos fazer assim, vamos tirar 3. Uma pra amorosa, uma pra profissional e uma pra o que você deve... Qual energia você deve projetar pro seu futuro, pra você ter um caminho aberto. Vamos Nossa, fazer muito assim. boa. Tá Né? ótimo. Então, vamos ver, ó. A primeira é do amor, Tá. segunda é profissional Não. e a terceira é uma energia de... Que eu devo me concentrar. que você deve... algo que você deve trabalhar. Pode tirar aqui, você consegue Eu que tenho que alcançar? tirar? Pode tirar. Aí você coloca aqui, vamos ver se você alcança, né? Vamos colocar mais pra frente. Tá, tira essa pro amor. Tirei pro amor, Pro profissional E agora... e a sua energia que você Energia. projeta pra frente. Isso. Vamos ver.
Ih, vamos lá. Pro amor vem o imperador. O que Tem é alguém isso? no seu caminho. Mas como assim? Porque o imperador é um homem, né? Uma energia masculina. Não sei se você tá esperando um amor, mas é uma energia de uma pessoa que tem muita autoridade, que tem muita força. Não necessariamente um homem. Se você gostar de mulher, pode ser uma mulher também, mas é uma pessoa forte. Só que é uma pessoa que tem muito orgulho. Eu não sei se você tem alguém na sua vida, Pode continuar né? falando aí. Se tem alguém na sua vida que tem esse perfil, mas é uma força de alguém muito forte na sua vida. Então, é uma pessoa. Uma pessoa orgulhosa. Orgulhosa, muito orgulhosa. Muito orgulhosa que, Isso. que tá vindo em minha direção. Ou ela já está com você, né? Eu não sei. Já esteve. Quer voltar, mas quer é voltar. orgulhosa. Mas assim, é uma pessoa forte, uma pessoa que tem determinação, que pode trazer muita coisa positiva na sua vida, mas também, ao mesmo tempo, orgulhosa. Mas tem uma pessoa no seu destino. É um arcano maior, é uma O força. que você pode dizer mais de personalidade dessa pessoa? Não, o que eu posso dizer é isso, entendeu? Aquela orgulhosa. É orgulhosa, uma pessoa forte, um forte. imperador, é uma pessoa que Uma tem... pessoa que sabe o que quer. Isso, sabe muito o que quer. Tá. Obstinada, ó, tá vendo? Ele sabe o que quer, ele reina, né? Ele reina no ambiente, Babado. né? Mas aí você vai avaliar se é alguém que... Porque assim, a gente pode... eu não vou perguntar agora, mas a gente pode perguntar, é alguém que já está, alguém que não está, porque o tarô, ele trabalha com perguntas, né? Deixa isso Então em você tá perguntando, eu quero saber minha segredo. vida amorosa, tem uma pessoa no seu caminho, isso eu posso te dizer. Tá bom? Eu Imperador. gosto. Gostou? Na vida profissional, temos o 8 de paus. Você tá passando por um processo de muito esforço, né? Você tá se esforçando muito, mas essa carta é uma carta positiva, porque ela fala que você vai colher os seus frutos, sabe? Você ainda tá lutando, você ainda não tá no período que você queria estar, você não tá como você gostaria de estar, mas você está caminhando para onde você quer estar. Então, assim, não desista, continua, se esforça, vai ter No mesmo dia... caminho que eu tô. No mesmo caminho, sim. Aqui é uma carta de sim, entendeu? Então, assim, só que você vai ter que se esforçar muito, né? Mas é uma carta que fala também sobre a espiritualidade te conduzindo. Então, assim, continua no seu caminho, se esforça, tenha percepção. Aí, se a gente fosse fazer uma leitura mais complexa, a gente ia trabalhar sobre cada ponto, com A gente outras vai cartas. A gente vai fazer depois, né? Sim. Então, tá bom. Porque aí a gente olha em cada carta. Por exemplo, nesse do Imperador, a gente pode trabalhar com mais informações, tirando outras cartas. Então, assim, eu tô fazendo uma coisa bem rápida, porque não tem tempo, e também a gente Sim. não pode falar totalmente, Não pode contar né? a minha vida por aí. E sobre a energia futura, o que você precisa, vamos ver, o potencial que você precisa alcançar, o que você precisa fazer à frente. Olha só, Rei de Espadas, desculpa. O Rei de Espadas, ele fala que você precisa tirar algumas coisas da sua vida, tomar decisões, cortar coisas que não faz mais sentido. O Rei de Espada, ele é muito racional. Então, você precisa agir um pouco na razão, tirar um pouco da emoção. O que você precisa tirar que está impedindo você de chegar onde você quer? Sabe? Aí você vai olhar para dentro de você e o autoconhecimento vai te mostrar, né? Aquilo que precisa mudar. Mas ser racional, mais racional. Mas agora eu tenho uma pergunta. Você colocou um investigador particular? Pra me Investigador. Não coloquei. Você tá me pesquisando, você tá vigiando minha Não, vida, é amiga. porque o tarô, ele é assim mesmo. Ele fala da vida Chocada. da gente, sim. Você vai lembrar dessas três, tá? Sim. Não, Essa- vamos tirar uma foto, então, porque eu não vou lembrar. Vou tirar aqui. Atendo bastante gente, eu não consigo. E agora vai ser depois do Luiz. Isso. Agora vai tirar... Mas assim, se você faz uma leitura, Chocada. uma leitura particular, você consegue trabalhar de forma mais A profunda. A gente vai entendeu? continuar dessas daí. Isso. Porque parece que você colocou um investigador particular atrás de mim. Ah, que bom. Não, mas não coloquei, eu tô não. assustada. Eu vou É que a tua espiritualidade conhece sua história. Olha, na hora que eu for embora, eu vou olhar se tem algum carro me seguindo ou uma moto. Vamos ver, né? Não. A espiritualidade, ela mostra mesmo. Gente, é o brincadeira tarô... aqui, porque falou muita Não, coisa e quando assim. eu atendo as pessoas, e geralmente eu começo assim, eu não pergunto nada para as pessoas. Eu tiro 7 cartas e falo assim, eu começo com oráculo terapêutico, na verdade, depois eu vou com tarô e eu tiro 7 cartas, antes eu falo, não quero que você me fala nada. Depois que eu tiro as 7 cartas e explico o que elas significam, aí as pessoas vêm falar o que é, elas falam, mas não preciso fazer pergunta, porque você já respondeu tudo. Mas eu sempre gosto de abrir, aqui hoje não tem como fazer isso mesmo. Mas aqui. você aceitou o encontro depois do podcast? Podemos, vamos fazer. Já ficou ansiosa, né? Gente, eu tô chocada, é sério. O negócio funciona. Nunca Funciona. tinha E, feito. e o tarô ajuda você a discernir os seus caminhos, né? Ele te mostra possibilidades. Ele faz você enxergar dentro de você, né? Então, assim, não é só falar do futuro. Na verdade, não existe futuro. O futuro é uma construção. Você planta hoje para você colher amanhã.
Entendeu? Assim, algumas coisas a gente tem que passar, já está escrito. Eu acredito que esteja assim, nós precisamos viver experiências. Mas muita também somos nós que nos colocamos. Então, assim, por exemplo, a parte do rei de espadas. É você que tem que tirar do teu caminho, é você que tem que ser racional, é você que tem que decidir, sai fora, quero seguir por outro caminho, quero me despedir disso aqui, não faz mais sentido. É um posicionamento seu. Entendeu? Não é o universo que vai fazer, é a sua parte. O universo está fazendo a dele, que nós estamos aqui conversando. Agora é a sua. Então vamos pro Luiz, gente. Vamos, Luiz. Agora o Luiz se concentra. Como que vai querer, Luiz? Assim, igual a dela? Pode ser. Um para um amor, um profissional e uma energia? Sim. Então vai. Depois você conta pra nós se foi bem... Se conecta, o meu foi bem certeiro. Musiquinha de suspense aí. Ó, e quem quiser também, né? Depois entrar em contato comigo para fazer atendimento, amiga, né? Você vai deixar todos os seus Vou deixar, por favor, tá bom? Pronto, tirou. Vamos ver. Nessa ordem você quer, né? Já? O amor, né? Vamos ver o amor. Vamos estar pro Luiz. Pode mostrar pra câmera, amiga. Rei de paus. Rei de Também paus. é uma pessoa, só que uma pessoa espiritualizada. É o mesmo que o meu? Não. Não. O rei de paus aqui, ó, uma força é a espiritualidade. Tudo que é de paus é relacionado à espiritualidade. Uma pessoa sensível é uma pessoa que também está no seu caminho ou vai chegar. Mas é uma conexão que traz coisas boas, mas que traz algo mais interno, sabe? Então existe no seu caminho, sim, essa pessoa. Você tá... Não é uma carta negativa, uma carta super positiva, é uma força, né? Positivo, não, pode ser até uma pessoa mais velha por ser um rei, porque, por exemplo, você é jovem, poderia ser um pajem, não, é um rei. Então pode ser uma pessoa mais velha, né? Mas é uma pessoa que ela é sensível, que ela tem uma sensibilidade, tá vendo aqui o paus? Ela é uma pessoa espiritual. Já o rei, o que saiu pra você no final, o rei de pau. Não, porque saiu o imperador, que o imperador é um arcano maior, esse daqui é um arcano menor, que o tarô é dividido em duas partes também. Aí teria que explicar a estrutura do tarô. Mas para você, no final, saiu o rei de espadas. Ele é o racional. Ele é um rei racional, que toma decisões. Esse daqui não. Esse daqui é um rei que ele tem sensibilidade. Ele avalia, ele cura, ele entende. Então, é uma força muito, muito doce no seu caminho. Então, é uma força positiva. Agora, o profissional do Luiz. Se já está, eu não sei. Porque a gente não perguntou se já está. A gente só perguntou se existe. Existe. Aqui é o profissional. Sim. Bruxa é a rainha. Vai ser uma bruxa. Ó, tá vendo que é o casal? Sim. É a rainha de paus. Bom, no lado profissional, eu acho que você tem que tomar cuidado um pouquinho com inveja, porque a rainha de paus, ela é a bruxa do tarô. E quando ela entra, ela fala um pouquinho sobre energias densas, sabe? Sobre pessoas que estão olhando, assim, tipo... não querendo que você cresça. Então, assim, tomar um pouquinho de cuidado na parte profissional com a inveja. Já te falei, né, bonita? Tomar muito cuidado, ó. Aqui, ó. E aqui é o que? A energia futura. Olha só. Talvez, vem o 6 de espada, talvez você ainda tenha que se curar de algumas situações. Por exemplo, tá vendo que é uma pessoa que teve que deixar algo e sentiu muita tristeza no coração e tá indo em busca de um novo? Sim. Então, assim, só que você tem que olhar pra frente, não olhar pra trás. Porque tá vendo que essa pessoa aqui, ó, ela tá indo pra frente. Então, assim, eu não sei se você teve que deixar alguma coisa que você queria muito, não sei, na sua energia pra frente. Não sei como está na sua vida hoje. Mas fala um pouquinho sobre curar seu coração daquilo que você viveu, de situações difíceis e olhar pra frente. Então, assim, ainda você tá num processo. Processo. Você ainda não tá onde você queria estar e você precisa curar o seu coração, porque as espadas falam muito sobre, tipo, você sentir dor, você sentir tristeza, você sentir medo, você sentir angústia. Então, ainda existem muitas coisas que você precisa olhar pra frente e entender, talvez. Entender, né, esse processo. Mas, aí a gente pode aprofundar o seu caminho. É um caminho de luz. Se alguém tem inveja de você porque você tem luz, ninguém tem inveja de quem não tem. A gente não tem inveja de quem não tem luz, né? As pessoas têm inveja do bom que você tem, não tem inveja da coisa ruim. Então, se tem inveja no teu caminho é porque você tem luz. Sim. Agora, você precisa se curar dessa tristeza, olhar pra frente, ó, e seguir. Isso é muito real. É muito real? Bateu? Sim. Acha que responde alguma coisa? Respondeu muitas. Ai, que bom. Então é isso aí. O tarô realmente ele é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Porque aí se a gente estivesse fazendo uma leitura, né, particular, a gente poderia aprofundar quais são essas dores. O que aconteceu aqui?
né? Por que que aconteceu? Como que você deve fazer para curar essas dores? No aspecto profissional, inveja. Como que eu lido com a inveja na minha vida? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de lidar com a inveja. Eu não sei lidar com a inveja. A inveja me desestrutura totalmente. É uma coisa, assim, que eu preciso muito aprender. Então, eu tenho isso na minha vida, que é uma área que eu preciso aprender a lidar, né? Com essa situação. E ela existe em todo lugar. Então, assim, o tarô, ele vai ajudar. Só que aí você precisa fazer uma leitura particular, porque você vai aprofundar. Sim. Né? Você vai olhar, por que eu tô triste aqui? Quais são as dores do meu coração? Como que eu faço para curar? Então, o tarô é essa ferramenta. E as pessoas, às vezes, acham que é assim, que eu vou abrir aqui, vou falar o seu futuro, seu presente, seu passado. Não. Eu não faço isso. Tem pessoas que fazem assim, eu vou ver o seu futuro. Não, eu não faço. Eu gosto de trabalhar com autoconhecimento. É você que vai escrever a sua história. E é possível ele responde escrever. as perguntas. Isso, você fez perguntas, você quis saber, né? Sim. Por exemplo, você quer olhar pra frente. Você tem um caminho pela frente. Você tá vendo que o barquinho lá tá indo, né? Mas tem 6 espadinhas ali. Quais são as 6 dores que você tá carregando? Quais são as coisinhas que você tá carregando? Esses pezinhos que você tá levando na sua bagagem, que você deveria deixar lá atrás e seguir em frente pra ser feliz. E, amiga, estamos finalizando. Sim, E eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal entrar em contato. Sim, o que, tá que bom. você faz aí, suas consultas. Sim. Faz o seu jabá aí pro pessoal. Não, Pode então, olhar para ó. aquela câmera lá e Aí falar. as pessoas podem entrar lá no meu Instagram, né? Bruna Miranda _art. Lá tem as informações, tem meu telefone para consulta. Eu faço consulta online. Tem várias formas, né? Aí lá eu converso com as pessoas. Então, assim, é o meu Instagram, né? Bruna Miranda _art. Então lá você vai ver sobre tarô, mas você vai ver outras coisas também que eu faço, né? Porque eu trabalho na educação infantil, em obra social, com teatro, com arte. E a minha vida, né? Então, vai ter muita coisa ali. Não é só sobre tarô, porque às vezes as pessoas acham que vai chegar lá e vai encontrar uma página de tarô, e não. Vai Sim. encontrar muitas informações. Mas eu espero encontrar vocês lá e tenho certeza que vai ser muito legal. E eu agradeço também vocês essa oportunidade, E você né? tá em outras plataformas ou só Não, Instagram? não, só tô no Instagram. Eu tenho o Facebook, mas eu quase não entro. Eu tinha um canal, né? Comecei um canal no YouTube, mas também Sim. não dei continuidade. Preciso dar, mas não fiz mais nada. Porque, assim, é muito difícil. Quando eu fiz minha primeira live, que foi a que estourou, eu recebi muita crítica martelada das pessoas e eu não conseguia lidar muito com isso. Eu com fiquei... hater. Isso foi muito difícil pra mim, eu não estava acostumada. Hoje eu já não ligo mais. Então, assim, aí eu dei uma paralisada, assim. Eu comecei a me travar. Então, agora que eu tô começando realmente a mostrar até o tarô, eu vivi muito tempo assim no escondimento, porque como a minha família não concorda Maravilhoso. muito, então eu comecei, as pessoas iam passando de boca em boca, mas não era público, né? Agora que eu tô divulgando. Então, assim, aceito consulentes que queiram passar comigo, sejam muito bem-vindos. E, aí, obrigada. Gente, e o E tarô é é real. É real. É real. É real. Respondeu todas as minhas perguntas. Tipo, é muito real. Pra mim também fez muito sentido, Que gente. bom. Pra finalizar, gente, deixa muito, muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, segue a gente lá nas redes sociais, que é @pod_mood. E vamos todos olhar pra aquela câmera ali, a gente do meio, e dar um tchau. E até a próxima. Tchau! Tchau.